frente desse estudo, portanto, dessa avaliação. Teremos depois aqui um outro momento, que é um debate que eu terei o prazer de moderar, que junta, para além destas duas personalidades, mais duas personalidades mais diretamente ligadas à estratégia de comunicação, uma jornalista, a Mónica Silvares, e um professor universitário que é um dos nossos mais competentes académicos em matéria de comunicação, o professor Gustavo Cardoso. Portanto, temos aqui dois momentos que são importantes, que são dois momentos ao mesmo tempo complementares, e espero que fique aí do nosso lado. Dizer apenas que para nós, público, é com muito prazer que estamos associados a esta iniciativa e não gastando mais tempo em apresentações, vamos iniciar então aquilo que é o nosso programa. Eu começo por chamar o Dr. Joaquim Bernardo, o Presidente do Programa Operacional Capital Humano, para nos dar aqui umas palavras sobre a sua visão do tema que nos traz aqui até hoje. Até já! Bem, muito bom dia a todas e a todos, quer aos que estão aqui presentes, ainda poucos, atendendo à situação pandémica que ainda vivemos, apesar de às vezes parecer que já está ultrapassada, mas ainda não está efetivamente completamente ultrapassada, e também, sobretudo, sendo este um toque digital, como podem ver atrás de mim, e, portanto, a todos os que estão a ver do lado do ecrã, e, portanto, agradecer a presença de todos e, obviamente, em particular, uma palavra aos nossos convidados para participarem nesta sessão, que visa, à semelhança do que temos feito com outros trabalhos de avaliação, embora aí mais sobre o core business daquilo que é a nossa atividade enquanto programa operacional, que é, no fundo, a avaliação das políticas públicas de educação e qualificação que financiamos com recurso, neste caso, ao Fundo Europeu e também a fundos nacionais, porque também há sempre uma componente nacional, como sabem, no financiamento daquilo que é financiado pelos fundos europeus, neste caso através do Fundo Europeu, e, portanto, um agradecimento à Mónica Silvares, ao professor António Ferreira, obviamente, que vai fazer a apresentação aqui dos resultados da avaliação que entendemos empreender desde o início da nossa estratégia de comunicação do programa ao longo deste período de programação. Uma segunda nota relativamente a esta matéria. Nós estamos aqui exatamente para apresentar estes resultados da avaliação e, com isso, também fazer aquilo que é uma obrigação e bem de transparência e de prestar contas, não é? A estratégia de comunicação é uma das peças obrigatórias, inclusive do ponto de vista regulamentar, das normas comunitárias que todas as autoridades têm que promover, têm que aprovar no seu comitê de acompanhamento, que no fundo tem todos os stakeholders à volta da gestão de um programa operacional como este, públicos e privados que participam nesse comitê e que aprovam essa estratégia e que depois acompanham a sua execução ao longo dos anos e, portanto, desde o desenho dessa estratégia que prevemos este momento de avaliação para também com isso aprendermos, prestarmos contas, mas também com isso tudo aprendermos e conhecermos melhor o que fizemos bem, o que fizemos menos bem, o que podemos fazer melhor, na perspectiva ainda, na medida possível, do que for possível ainda fazer, ainda porque o programa, apesar de tudo, ainda não acabou, ainda temos mais algum tempo de execução no terreno, pelo menos até 2023, até encerrarmos, e, portanto, ainda alguns ajustamentos e melhorias que possamos fazer nesta matéria que permitam, no fundo, comunicar melhor e, com isso, dar a conhecer melhor aquilo que fazemos e, em particular, todos os nossos beneficiários, as escolas, as entidades formadoras, em conjunto depois com os nossos formandos que apoiamos e que, como vem atrás de mim, até junho já eram cerca de 860 mil, até ao final do ano, se calhar chegaremos perto de 1 milhão de pessoas que foram apoiadas por este programa na sua qualificação ou requalificação. Estamos a falar de qualificação de jovens e também qualificação de adultos e, portanto, é um grande volume já de pessoas que nós abrangemos ao longo do país, sobretudo nas regiões que nós apoiamos, que são as regiões Norte, Centro e Alentejo, que é onde os recursos que dispomos são aplicados. E, portanto, ao estarmos aqui a prestar contas, eu não me vou prolongar muito, porque o objetivo disto é mesmo esse, em primeiro lugar, haver aqui uma pequena apresentação dos principais conclusões e também recomendações que este estudo nos trouxe e com isso aquilo que nos permitiu, já, não só pelas conclusões agora no final, mas ao longo de todo o processo, irmos aprendendo e também procurando com isso
melhorando já aquilo que é as nossas práticas de comunicação, em articulação também com as entidades que apoiamos, porque, recordo, as obrigações de comunicação não são só uma obrigação das autoridades de gestão, de quem gera centralmente os fundos, é uma obrigação que vem da base até ao topo, é uma obrigação também dos beneficiários, que têm obrigações também de promover essa comunicação e de informar, nomeadamente os participantes nas ações que são apoiadas, de que aquilo que estão a fazer é possível também, porque há aqui um apoio do conjunto dos cidadãos europeus, para além dos cidadãos nacionais, que permite fazer aquela formação naquelas condições e com aquele tipo de apoios, que mais dificilmente seria possível fazer sem que esses recursos estivessem ao dispor do país. E, portanto, o que estamos aqui a fazer é permitir apresentar essas conclusões, debater essas conclusões, mais a mais num momento, como todos sabemos, também estratégico, porque estamos num momento já de transição, se pode chamar-lhe assim, entre aquilo que é o atual período de programação, o chamado Portugal 2020, e aquilo que está neste momento a ser trabalhado em matéria de preparação do próximo período de programação, do agora designado Portugal 2030, embora do ponto de vista do ciclo dos fundos seja, na verdade, 21, 29, mas isso são pequenos pormenores técnicos, não têm qualquer interesse na prática para a matéria. Só para terminar, duas notas ainda. Este foi um processo avaliativo, como todos aqueles que nós dinamizamos, participado. Participado porque, ao longo da avaliação, houve um grupo de acompanhamento que integrou uma série de instituições para além, obviamente, da autoridade de gestão do POCH, nomeadamente dos nossos organismos intermédios, portanto, neste caso a Agência Nacional para a Qualificação e Ensino Profissional, a Estrutura de Admissão para Portugal e Inovação Social, que nós também apoiamos em alguns projetos na área da inovação social ligadas à área da educação, e também o Instituto de Gestão Financeira da Educação, mas também alguns outros parceiros privados. A Associação de Escolas Profissionais Privadas participou, os diretores de escolas públicas participaram neste processo de avaliação, nesta lógica de acompanhar, também com isso aprendermos todos ao longo do processo, ou seja, a avaliação é só importante pelo seu resultado final, é isto que eu queria aqui também sublinhar, mas também pelo caminho que se vai fazendo e com isso vamos nas discussões com a equipa de avaliação, com os relatórios intermédios que os produtos vão sendo realizados, permite-nos ir aprendendo e com isso fazer mais e melhor. E as evidências que vamos ver aqui, que resultaram dessa avaliação, são claras. Os resultados da avaliação são públicos, estão no nosso site, podem ser consultados para quem estiver interessado em conhecer mais em detalhe, embora também tenha uma pequena síntese mais gráfica, que permite, no fundo, ter ali de forma muito rápida essas principais conclusões. E como eu dizia, esta avaliação é também muito importante, porque também nos vai permitir, para quem tem poder também para decidir, quando for o momento, obviamente, naquilo que vai ser o Portugal 2030 também, na comunicação que tem que ser feita e tem que continuar a ser feita nessa matéria, permitir melhorar esse processo. De referir ainda que, quando nós definimos a estratégia de avaliação, nós definimos em três momentos. Um primeiro momento, basicamente, um momento de lançamento deste programa operacional, associado ao lançamento do programa, que era um programa novo, tanto que tinha introduzido alguma ruptura, e nós nos fundos europeus temos sempre esta questão, é que de 7 em 7 anos ou de 8 em 8 anos, portanto, as marcas tendem a mudar e, portanto, temos que, no fundo, voltar a reafirmar uma marca e uma identidade própria. E, portanto, os primeiros 2 anos, de 2015 e 2016, foram muito dedicados a isso. Portanto, a montar toda a estrutura de comunicação que necessitávamos, com o portal, com a nossa entrada em todas as redes sociais e a dinamização que isso implicou, com a criação de um boletim informativo sobre onde é que estamos a aplicar os fundos e que trimestralmente publicamos, não só com números, mas também com histórias de vida de pessoas que apoiamos e com isso mudaram a sua vida, reforçaram as suas qualificações, encontraram emprego, etc. E, portanto, este é um primeiro momento. Um segundo momento mais já de divulgação com base nos primeiros resultados daquilo que estávamos a fazer, muito assente também na contagem de histórias, através de pequenas histórias em vídeo, por exemplo, de nossos destinatários e que estão disponíveis no nosso canal no YouTube e outros instrumentos, e fomos fazendo ao longo do tempo vários desses instrumentos, e todas estas iniciativas procurámos sempre fazê-las não isoladamente, sempre procurando envolver parceiros, desde logo parceiros do próprio ecossistema dos fundos. Muitas das nossas iniciativas de comunicação envolveram outras autoridades de gestão, os próprios beneficiários, as escolas, nomeadamente, no terreno, e dou só 3 exemplos dessa matéria de iniciativas de comunicação que promovemos, que tiveram algum destaque naquilo que procurámos fazer.
Uma foi a nossa participação sistemática, até vir a pandemia, nas feiras Qualifica e Futurale, que são as duas maiores feiras do país em matéria de orientação vocacional, muito orientadas para jovens, que tiveram ao longo das edições em que participámos, de 2015 até 2018, portanto tiveram mais de 600 mil participantes. Mas essas feiras não foram só para divulgar a marca POCH, foi para divulgar aquilo que o Fundo Social Europeu estava a fazer em prol da qualificação, neste caso, não só dos jovens, mas também até dos adultos, quer na área do ensino superior, quer na área do ensino básico e secundário. E com isso envolvemos nessas iniciativas os outros programas operacionais do Portugal 2020 que intervêm nesta área da educação, porque não é só o POCH que intervém, os programas das regiões estavam lá a apresentar também projetos que financiavam nessa iniciativa, estavam lá a apresentação europeia, esteve lá outras instituições e estavam lá com as escolas a mostrar os seus projetos, com os seus alunos e a fazer a demonstração daquilo que faziam em prol de mais e melhor qualificação do país. Outro exemplo que promovemos, este já praticamente todo em pandemia, foi o Prémio Capital Humano. Exatamente procurando com esse prémio premiar boas práticas, quer de alunos, quer de projetos que tivessem exemplos de boas práticas e com isso, no fundo, procurar contrariar alguma percepção pública que continua ainda, por vezes, a dominar de que os fundos são ou mal aplicados, ou então este discurso, que como temos vindo no discurso público nos últimos meses e mesmo semanas, sempre as questões à volta do erro, da fraude que associado aos fundos, embora também seja notório e divulgado publicamente que o nosso nível é muito baixo até em comparação à média europeia. Mas o que é facto é que a discussão pública continua a ser extremamente marcada por essa discussão e o que nós procuramos fazer modestamente com a nossa comunicação e procuramos fazer ao longo do tempo foi contrariar, na medida do possível, esta lógica, às vezes que é muito marcada na comunicação mediática. Não quero aqui fazer nenhuma crítica aos jornalistas, mas agora aproveito de quem é um técnico, digamos assim, um gestor, neste caso, de um programa, de que o que faz notícia, pelo menos de forma mais, e que tem mais peso e que tem mais visibilidade, e nós todos recebemos um clipping com todas as notícias que saem sobre os fundos e também sobre o POCH, isso é visível, mas em que o que faz notícia, normalmente, é sempre, para usar aquela questão do Nuno Markle, não é? É o homem que mordeu o cão, não é quando um cão morde um homem, porque isso não é notícia. E, portanto, ou seja, há sempre uma tendência para aquilo que são as más notícias ou aquilo que são as situações que correm menos bem, e por vezes também correm menos bem, não vale a pena também desmentirmos, é verdade, mas com isso, mas que são muitas vezes situações esporádicas ou pelo menos não têm uma dimensão relevante no contexto do investimento, no nosso caso, de mais de, como dizem ali os números, em termos de investimento total ao longo destes 7 anos, de mais de 4 mil milhões de euros, mas o que é facto é que essas notícias sobre os erros ou sobre as situações que correm menos bem em matéria de aplicação dos fundos, e nós também temos essa experiência no POCH, normalmente são notícias que têm um forte impacto mediático e mais dificilmente temos dificuldade em passar notícias que têm um sinal contrário. E, portanto, o nosso esforço, modestamente, com dificuldades, como vemos pelo próprio resultado desta organização, foi tentar contribuir para contrariar ou pelo menos contribuir para que a comunicação sobre os fundos e sobre a sua aplicação no terreno, neste caso na área de educação e qualificação, onde, e com isto termino, todos sabemos que o país tem feito um progresso que é hoje reconhecido até internacionalmente muito grande de recuperação, de redução da taxa de abandono escolar precoce para um nível que há 10 anos atrás achávamos todos que era impossível. Também nos adultos da recuperação, apesar de tudo, porque partimos de um atraso histórico, e eu costumo dizer, não sou eu, mas eu costumo sublinhar que ainda, apesar de tudo, porventura o maior déficit total do país ainda é esse lastro que traz de baixas qualificações na nossa população adulta, em particular nos adultos mais séniores, como já começa a ser eu também, e portanto, por isso este investimento é tão importante e mostrarmos que esse investimento produz resultados. Nem sempre produz os melhores resultados que gostaríamos, essa também é a nossa batalha e guerra no dia-a-dia, também na gestão do programa com os nossos beneficiários, há sempre que fazer mais e melhor, mas acho que é também justo reconhecer, e a comunicação, no fundo, procura fazer isso, no reconhecer que aquilo que foi feito tem mérito, tem resultados para apresentar em matéria de combate ao abandono, em matéria de promoção da empregabilidade de jovens e adultos para o mercado de trabalho, de promover a sua reinserção profissional sempre possível quando estão em situação normalmente de desemprego ou de inatividade, e portanto é isso que nos traz aqui também hoje, agora a propósito de um tema que porventura nos fundos não é tão comum, aliás, e com isto termino, não querendo ser injusto, se há porventura na primeira vez na história dos fundos que há uma sessão desta natureza para discutir a avaliação de uma coisa sobre comunicação dos fundos.
mesmo em termos de avaliação, de forma assim tão aberta e global e a propósito de um programa operacional. E com isto termino e, portanto, passava ali então ao professor António Figueiredo, que coordenou esta avaliação para nos dar conta dos principais resultados e também das recomendações que derivam do estudo que foi feito. Muito obrigado. Então, ficou sem bateria. Nada, desculpas por este incidente tecnológico que nós testamos há pouco, não sei o que é que aconteceu. Muito prazer em estar aqui e sobretudo, poder arejar, não é? Poder arejar depois de algum tempo fechado, sobretudo ali aquela meia hora a tomar um café em frente ao Tejo, embora não se veja muito Tejo, mas isso é outro problema. Portanto, eu vou tentar fazer uma intervenção o mais sucinta possível, no sentido de ter grande expectativa relativamente ao debate que vai seguir. E gostaria de começar por esta ideia decididamente de que a estratégia de avaliação do Programa de Capital Humano é, de facto, muito ambiciosa. Portanto, especialmente porque ela se destina não só a avaliar a notoriedade que tem a marca do próprio programa, e sabemos que foi um novo programa que teve que vencer a existência de um programa anterior. Nós temos esta tendência um bocadinho algo suicida de multiplicar as marcas e depois esgotarmos as nossas energias no sentido de valorizar as mesmas. Mas não só isso, mas também, e isto é que para mim é mais sugestivo, explorar a percepção que os portugueses têm dos fundos europeus. Portanto, esta estratégia é ambiciosa, não é? Porque não é uma estratégia apenas interna de documentar o que o programa faz, mas, sobretudo, digamos, ver o que é que a estratégia fez para melhorar a percepção global que a população portuguesa tem relativamente aos fundos. E incluindo aí a análise mais fina de como os diferentes materiais, e o programa utiliza, de facto, uma paleta, de facto, impressionante de materiais de comunicação. Aliás, esgota, a meu ver, aquilo que normalmente é possível fazer. Portanto, analisar a notoriedade e o impacto desses materiais e, sobretudo, como é que esta imagem global do capital humano, do PO Capital Humano, é também ventilada por uma série de mediadores institucionais que este programa tem. E eu gostaria muito de insistir nisso, porque temos organismos intermédios e temos beneficiários, que são, por exemplo, escolas, não é? Que exercem um papel de mediação junto dos destinatários finais. Aliás, há aqui um problema que para o público comum levanta um problema. A tendência é nós considerarmos que os beneficiários são
os finais, né? E não são. Os beneficiários são entidades que são apoiadas que medeiam relações com os destinatários finais. E depois é que temos os destinatários finais. Portanto, do ponto de vista do público, esta percepção de beneficiários não é muito fácil transmiti-la. Não é? Portanto, e o PO é uma máquina, de facto, muito complexa. Quer dizer, tem esta teia toda de entidades que promovem e que deviam, a meu ver, até promover melhor a comunicação. E ainda fornecer recomendações. E, portanto, especialistas que somos de avaliação, especialistas que não somos de comunicação, isto foi um exercício interessante. Isto é, como é que a nossa metodologia de avaliação supera esta barreira, porque, de facto, isto é para especialistas. Nós não somos especialistas de comunicação, mas julgamos que cumprimos o nosso papel. A nossa experiência é: as avaliações são sempre mais fáceis quando nós encontramos uma narrativa. Isto não é porque esta palavra está gasta politicamente, mas nós, como avaliadores, gostamos muito disto. Ou seja, enquanto não temos a narrativa da avaliação, dormimos mal, habitualmente. Não é? Quando encontramos a narrativa, começamos a dormir melhor. E aqui a narrativa foi relativamente simples a alcançar. E porquê? Bom, nós tivemos que construir aquilo a que se chama em teoria da avaliação e que agora a ADC utiliza muito, que é a teoria da mudança, isto é, como é que esta estratégia de comunicação visava atingir os objetivos. Discutimos isso com muitos stakeholders para tentar certificar isto e depois iniciamos a narrativa com, digamos, 3 processos de auscultação muito importantes, com um nível de significância estatística muito aceitável, muito satisfatório, aliás, ao nível do que se faz por exemplo, em comunicação política, por exemplo, em sondagens à opinião em política. Bom, em primeiro lugar, uma sondagem à população sobre notoriedade e reconhecimento, feita pela Universidade Católica, portanto, alguém que nos dá muita confiança neste processo relativo à sondagem, e depois essa sondagem foi como que combinada com inquéritos por questionário eletrónico a outro tipo de figuras, designadamente a stakeholders mais envolvidos no programa, como por exemplo os beneficiários, não é? E também aos destinatários finais. Ora, e a nossa narrativa de avaliação foi muito construída com base na diferença resultante deste confronto. Ou seja, a notoriedade é muito diferente consoante estamos mais longe ou mais perto do PO e do programa. Depois, com alguns painéis, com especialistas, etc., a fim de completar isso, e não esquecendo um pormenor que penso que o Joaquim Bernardo referiu há pouco, que é a própria estratégia de comunicação tinha uma estratégia de implementação que não favorece à partida a comunicação junto do público em geral. Ou seja, o público em geral é focado apenas nas partes finais da sua estratégia de implementação. E, portanto, a avaliação acabou por ter que trabalhar com materiais que ainda não refletem toda a força de vendas, né? Toda a força de vendas do PO destinada ao público em geral. Ora, e sobretudo, nós tivemos aqui um elemento que para a narrativa era intrigante, e já vou referir-me a isto, que é porque é que os destinatários finais, portanto, os jovens que são apoiados, os adultos que são apoiados, porque é que os jovens e os destinatários finais revelam uma notoriedade mais baixa relativamente ao próprio programa que está precisamente a apoiá-los? Isto é uma questão interessante, eu penso que se vai levantar no debate e, portanto, esta foi a narrativa. Portanto, isto foi relativamente simples a alcançar, ou seja, nós chegamos rapidamente a esta narrativa e quando isto acontece nós estamos muito mais à vontade a fazer a avaliação. E, de facto, os resultados são, de facto, são algo impressionantes. Portanto, se verificarem, portanto, há aqui estes três níveis o conhece de forma espontânea, o conhece de forma dirigida, ou seja, se falarmos nisso as pessoas recordam-se, ou não conhecem. Reparem, nos destinatários finais, 60% desconhecia, digamos, o programa. Nas escolas e nos psicólogos, que são exemplos de beneficiários, portanto, gente que tem uma grande implementação, que tem um grande envolvimento no programa, os valores, esses já são mais baixos. Aliás, até são relativamente altos, ou seja,
o conhecimento de forma espontânea é muito bom, é mais do que metade desses agentes conhece. E a população em geral é o que nós estamos habituados, ou seja, 80% da população que foi sondada desconhecia o PO. Bom, isto é uma tendência muito forte que nós temos em Portugal, de facto, eu vou-me já referir a isso, e a própria recordatória, os números relativos à recordatória da campanha são muito interessantes, ou seja, 29% dos destinatários finais apenas lembrava-se de uma campanha, 60% das escolas ou dos psicólogos lembrava-se perfeitamente de uma campanha, cerca de uns 37% da população recordava-se de uma campanha. A população tem mais conhecimento de uma campanha do que os destinatários finais, é algo de surpreendente e que nos intrigou profundamente, e 80% dos beneficiários recordava-se perfeitamente de uma dada campanha. Portanto, isto são elementos que... Pronto, depois, portanto, fizemos indagação sobre a visita aos canais portanto, que a própria estratégia utiliza. Portanto, depois objetivamos as histórias de sucesso, que são, na nossa perspectiva, um grande elemento de comunicação do PO, não é? Portanto, estas histórias de vida... E reparem, há histórias de vida interessantes que são comunicadas, apesar disso, o desconhecimento dos destinatários é forte. Portanto, isto é intrigante, não é? Exige alguma discussão. E aquilo que a mim pessoalmente me entusiasma mais, que é um assunto que eu gosto muito de discutir isto, que é a percepção destes 4 tipos de pessoas relativamente à ideia do contributo dos fundos europeus em relação ao desenvolvimento, digamos, do país. Os destinatários finais são muito pessimistas, à volta de uns 36% é que acha que tem contributo positivo, isto continua a ser intrigante. Os beneficiários, as escolas, com grande à vontade, 70% acha que os fundos têm contributo positivo. A população em geral ainda é superior aos destinatários finais, ainda mais intrigante, adensando-se, e os beneficiários têm uma opinião muito positiva, ou seja, aqueles que têm um grande envolvimento no PO acham que, 80% deles acham que os fundos europeus têm um contributo objetivo para o desenvolvimento do país. E depois, atestamos também aquela velha máxima, se os fundos são bem aplicados ou não, depois voltaremos a isto no debate. Bom, em termos muito sintéticos, as conclusões, portanto, objetivos muito ambiciosos, ou seja, uma estratégia de comunicação que se podia ter limitado a comunicar a sua própria casa. Não foi isso, não é? A estratégia visa gerar na população uma percepção positiva, mais global, mais positiva sobre a utilização dos FEI e o seu contributo em termos das qualificações e inclusão. E eu sublinho isto. Aliás, o Joaquim Bernardo citou isto. O programa está do lado da dinâmica positiva, ou seja, o programa apoia a melhoria de qualificações que chega ao mercado de trabalho. E esse apoio, como que se confronta relativamente a uma inércia forte. E que inércia é essa? É o stock. O stock ainda é muito desqualificado. E, portanto, isto do ponto de vista comunicacional é interessante, que é um programa que apoia a melhoria dos fluxos que entram na população ativa, pessoas mais qualificadas, o programa apoia essa entrada, mas isso confronta-se com uma inércia que resulta do estado histórico da desqualificação portuguesa. E, portanto, isto ainda é, hoje em dia, um problema na sociedade portuguesa. Aliás, vê-se na forma como, até na comunicação política, uns acentuam a inércia do estoque, outros preferem, e muito bem, glorificar as vantagens dos fluxos. Não é? E os fluxos, de facto, dão uma imagem do país totalmente diferente. Ora, é a altura de se construir uma imagem do país a partir dos fluxos e não a partir dos estoques. É óbvio. Isto parece-me óbvio e só por suicídio nacional é que, do ponto de vista comunicacional, continuamos a insistir no estoque que vai diminuindo, mas que ainda é forte em termos de desqualificação. Portanto, um programa de ações muito diversificado,
que percorre a paleta toda. Eu acho que o programa vai a tudo, do ponto de vista de instrumentos de comunicação, e depois há algumas evidências de que ainda existe algum déficit a nível comunicacional. Alguns exemplos. Estes materiais de comunicação são ainda muito pouco combinados entre si. Isto parece-me ser uma orientação. Portanto, estas estratégias representam bem uma luta, aquilo que eu chamo uma luta, entre dois tipos de comunicação. A comunicação mais institucional e a comunicação um bocadinho mais inovadora. Ora, nos fundos europeus é evidente que tem que haver sempre alguma comunicação institucional, porque a Comissão Europeia atira-se ao ar se não houver uma comunicação institucional, obviamente. Mas eu acho que o programa começa a ensaiar muito bem esta combinação entre comunicação um bocadinho mais pesada, institucional, mais tradicional, que é obrigatória através dos regulamentos, e esta combinação com iniciativas um bocadinho mais informais, de que eu acho que, por exemplo, esta sessão é um exemplo vivo. Aliás, eu acho que o João Bernardo, portanto, fez muito bem acentuar que é praticamente a primeira grande iniciativa de divulgação de uma estratégia, de avaliação de uma estratégia de comunicação. Esse é o caminho certo e não é por sermos avaliadores, é por acharmos que isso... E, portanto, há indícios de que os tais organismos intermédios e os beneficiários deveriam ter um impacto comunicacional mais forte. A desculpa é, não, nós cumprimos os regulamentos, aquilo que a Comissão Europeia nos manda fazer, nós estamos a fazer, colocando as placas, divulgando, etc. Bom, isso não chega. Não chega, sobretudo, com o panorama de desconhecimento que ainda existe nos destinatários finais. Ora, estar a exigir à autoridade de gestão e à sua estratégia de comunicação um diálogo direto com os destinatários finais parece-me excessivo. Quando a máquina do programa tem uma pleiade, não é? Uma multiplicidade de instituições que exercem essa mediação. Ora, uma escola que é apoiada, a meu ver, deve ser responsabilizada pelo tipo de comunicação que exerce junto dos públicos, junto dos seus alunos, obviamente. E aí, inventando, portanto, como um especialista de comunicação, portanto, que trabalhou connosco, nos dizia, combinando o offline e o online, combinando a questão dos cartazes com a ir às redes sociais. Há aqui muitas combinações a explorar. O que nos parece é que organismos intermédios e beneficiários não se podem refugiar na ideia de que estão a cumprir o regulamento de comunicação do Fundo Social Europeu. Não chega. Não chega e acho que tem o dever. E depois, nós temos que reconhecer que esta estratégia acontece num contexto comunicacional muito complicado. Ou seja, nós temos um mundo de ruído à nossa volta, não é? E os jovens têm um mundo de ruído à nossa volta. Portanto, estimular a atenção dos jovens num universo de ruído é muito complicado. E, portanto, não basta referir, portanto, é pelas redes. Não, quer dizer, o problema é que a ida às redes tem que ser estimulada. E por isso é que nós, na avaliação, falamos muito de outros agentes mediadores, quer dizer, influencers, etc. Gente que fala, não é? E a malta olha com atenção para o que estão a dizer. E, portanto, ainda ao nível das conclusões, para acelerar um bocadinho, uma baixa notoriedade junto da população em geral não é novidade, nós estávamos à espera disto, é uma questão que vale a pena discutir, é óbvio que sim. Os fundos europeus, julgo que já repararam, estão sempre perante uma certa esquizofrenia, ou seja, nós ou nos atiramos ao ar com a baixa execução, por exemplo, quando há um sinal de baixa execução, um alarido enorme, não há político que resista a uma baixa execução. Não é? Mas muitas vezes a baixa execução explica-se por tentar melhorar o objetivo estratégico da sua implementação. Há aqui del rei que os fundos não têm um alcance estratégico. Ora bem, quer dizer, às vezes é difícil esta combinação, executar bem e ter alcance estratégico. Portanto, há aqui uma certa esquizofrenia, não é? E depois há uma agenda global, como dizia o Joaquim Bernardo, que ainda penaliza muito o homem morder do cão. Não é? E, portanto, só quando o homem morde o cão é que tem atenção. Bom, é uma marca forte, portanto, este programa fez um esforço notável
de vencer, nós próprios avaliadores, muitas vezes, como que nos fugia a palavra para o PO-PH, aliás, às vezes, escrevermos espontaneamente, lá aparecia o raio da sigla e depois tínhamos que ir ao Word limpar o PH, que ficava mal, mas era espontâneo. Mas há uma coisa que eu acho que tem que ser discutida, que é a fragmentação comunicacional que tem a marca do PT 2020. E que provavelmente vai ser assim no PT 2030. Não é? Mas há aqui portanto, há aqui uma fragmentação muito grande e, portanto, é difícil. Há marcas muito fortes, o Compete, etc. Portanto, há aqui marcas. E depois, pronto, há a inércia que nós temos das baixas qualificações. Bom, portanto, aspectos a corrigir, sobretudo a questão dos destinatários finais. Eu penso que o debate irá dar essa questão. Muita dificuldade da comunicação mais institucionalizada atingir os jovens, isso também não é grande novidade nenhuma. Eu acho que hoje a composição desta mesa já reflete um bocadinho esta conclusão, isto é, a necessidade de encontrar mais, portanto, fazer mais encontros entre especialistas, investigadores e quem mete a mão na massa, não é? Tentar, digamos, que esta comunidade... e depois dinamizar muito esta estratégia de comunicação com uma visão mais profissionalizada da ida às redes sociais. Ou seja, as redes sociais não são nenhum bicho de sete cabeças, mas exigem uma profissionalização muito grande, exigem uma monitorização. O número de seguidores já é reduzido, já é uma métrica que escapa muito, já é muito insuficiente e, portanto, há aqui e tentar que a equipa de comunicação, digamos, tenha uma dimensão mínima, porque, portanto, é de facto uma limitação. A estratégia é muito ambiciosa para o número de pessoas que foi possível reunir à volta da mesa. Portanto, eu vou passar muito à frente destas conclusões que seguiram as questões de avaliação e vou, sobretudo, portanto, referir-me às conclusões de impacto. Portanto, a ideia de que, à medida que nos afastávamos da implementação do PO, a notoriedade era menor. O elemento intrigante é os destinatários finais, isso tem que ser devidamente objeto de discussão. Portanto, há muitas mediações nesta estratégia de comunicação, isso parece muito importante. Quer dizer, há muitas mediações que têm que ser organizadas e, de facto, há aqui um grande potencial de se combinar elementos materiais de comunicação e progressivamente ir abandonando materiais mais tradicionais, como as relativas ao merchandising, etc. Eu gosto muito de guarda-chuvas, atenção, portanto, gosto muito do material de comunicação, adoro guarda-chuvas, mas reconheço que estamos em tempo de ir avançando para outro tipo de combinações mais dinâmicas. E, portanto, fecharia com as recomendações que eu acho que foram as possíveis, mas acho que são operacionais. Portanto, em primeiro lugar, esta ideia de se combinar de forma mais criativa os materiais. Portanto, a segunda recomendação é esta sessão, divulgação dos resultados enriquecida com um debate sobre o alcance e limites da estratégia de comunicação, investir nas histórias de vida. Quer dizer, as histórias de vida, como que nos parecem a melhor via para finalmente quebrar a barreira junto dos destinatários finais, colocar o PT 2020 a discutir comunicação entre si, ou seja, colocar os agentes de comunicação a discutir entre si a sua própria experiência, assegurar uma gestão mais proativa das redes sociais, inerentes ao PO-PH, lá está, ao PO Capital Humano, com criação de conteúdos específicos, mais apelativos, reforço dos meios técnicos e humanos para seguir e monitorizar essas redes, mobilizar personalidades que tenham grande relevância nas redes sociais, novas métricas de acompanhamento e monitorização, encontros exploratórios com investigadores, aprofundar ensaios em campanhas específicas em que o objetivo seja combinar e, sobretudo, enfrentar esta questão, ou seja,
nós temos agendas mediáticas que desfavorecem a aplicação dos fundos europeus em Portugal. A única forma é ir de frente a isso, discutir essa questão, demonstrar que não é assim, demonstrar que há monitorização e de vez abandonar aquela esquizofrenia de que ou se exige muito alcance estratégico ou se entra em pânico quando a execução entra a página. Estas duas coisas têm que ser, nós temos que ter um maior equilíbrio entre estas duas matérias. E destacaria daqui, sobretudo, esta necessidade de assegurar que os organismos intermédios tenham um papel mais ativo. Isto é, eu acho que se poderia explorar aqui a ideia de mandato, ou seja, não é apenas um cumprimento regulamentar do Fundo Social Europeu, é também assegurar que os organismos intermédios possam ser financiados até com um mandato mais expresso de comunicação. Ou seja, eles têm um papel de mediação, então acusemos isso de uma vez por todas e financiemos sujeitos a resultados. Ou seja, não é financiar apenas pelo facto de ser organismo intermédio. Não é? Estes organismos intermédios estão, às vezes, demasiado habituados a esta forma de financiamento. Pelo simples facto de existirem, têm acesso a financiamento. Não é isso. Não é isso. É um mandato estratégico para campanhas de comunicação sujeitas à avaliação de resultados. E aí sim, ou seja, financiamento com base de resultados que, mais tarde ou mais cedo, nós temos que caminhar para isso, já estamos a caminhar com muita tibieza, não é? Mas mais tarde ou mais cedo isso tem que estar instalado e, portanto, os organismos intermédios não são nenhuma entidade que tenha nascido virada para a Lua ou para o Sol e, portanto, têm que cumprir os seus mandatos com resultados e, portanto, portanto, eu acho que há aqui matérias suficientemente interessantes para suscitar agora o debate, né, que o jornalista Manuel Carvalho irá moderar, digamos, com a sua inteligência e lucidez, e, portanto, eu espero que esta avaliação não se fique por aqui, né, que seja como aquelas grandes pedradas que se lançam para os lagos, não é? E que tenha resultados posteriores. Portanto, antes de mais nada, os nossos agradecimentos pela possibilidade de se fazer este trabalho, que de facto é pioneiro, pela metodologia e, portanto, e sobretudo, regozijar-me bastante com esta estratégia agressiva de divulgar resultados, que é a melhor forma de melhorar a cultura da avaliação em Portugal e até responsabiliza as equipas por isso. Ou seja, as equipas sabem que vão ter elas próprias exposição e isso é muito retribuidor. E, portanto, como avaliador, já há longos anos, isto é um momento que eu registro de muito importante e agradeço por isso à Autoridade de Gestão esta possibilidade. Muito obrigado e até ao debate.
Bom dia de novo. Como prometido, chegou a hora de debatermos estas duas excelentes apresentações, do Joaquim Bernardo e do professor António Figueiredo. Acho que nos deixaram imensas pistas para reflexão, para aprofundamento. E, independentemente de nós podermos olhar um pouco para trás, até julgo que é interessante, e aliás a própria Comissão de Avaliação o propõe, que olhemos também um pouco para a frente como é que se pode melhorar a eficácia destas estratégias de comunicação. Acho que também há aqui uma nota que eu acho que vale a pena referir e sublinhar, que é a preocupação da Autoridade de Gestão do Programa Operacional Capital Humano em tornar esta discussão pública, fazer com que esta avaliação seja sujeita a escrutínio de todos, porque, enfim, é só com discussões como estas que nós temos aqui que se consegue melhorar todo o processo, não apenas de execução, mas também todo o processo de formulação de políticas públicas que estão na base de questões tão importantes como estas que nos trazem aqui, como seja, portanto, a melhoria do nosso capital humano. Há duas ou três questões que eu acho que são incontornáveis naquilo que são as conclusões da equipa do professor António Figueiredo. O problema de chegar aos destinatários finais, o problema de, enfim, não foi propriamente aqui muito aprofundado, até porque o momento da avaliação foi em julho de 2020 e, portanto, estávamos no princípio do processo da pandemia, mas talvez seja interessante perceber que tipo de ensinamentos é que se tiraram do período subsequente. Há outra questão que também eu acho que é incontornável, enfim, até porque estando aqui eu e a Mónica Silvares, a minha colega do ECO, do Jornal Digital ECO, é importante discutir a razão ou a substância a causa que leva a que haja ou continue a haver em Portugal uma má imagem associada aos fundos da União Europeia. Há, portanto, enfim, muitas questões para começar e depois da apresentação do professor António Figueiredo e do doutor Joaquim Bernardo, eu começava pelo professor Gustavo Cardoso, nesta questão aqui no ruído comunicacional, usando uma expressão que foi aqui citada pelo professor António Figueiredo, chegar aos mais jovens com mensagens que têm a ver com, até certo ponto, coisas que são mais remetidas para adultos, qualificação, formação. É uma tarefa muito desafiante. Bem, antes de mais, obrigado pelo convite. Obviamente que é desafiante, porque nós estamos a fazer várias coisas ao mesmo tempo. Quando estamos centrados nesta questão do POCH e da comunicação, nós estamos não apenas, como foi já referido, a lidar com públicos diferentes, em que cada um deles tem uma competência comunicativa e vai interpretá-la como é que a deve fazer, mas também estamos a falar, como o Manuel estava a referir, de uma população muito específica. Essa população, para já, isto não quer dizer que seja um problema, mas é uma constatação, essa geração de pessoas comunica e nasceu num mundo em que a comunicação se faz de forma diferente daquele mundo em que nós crescemos, nós que estamos aqui. E, portanto, isto é um pouco como aquilo que acontece mesmo na prática jornalística. Nós, muitas vezes, temos que nos colocar na pele do outro para perceber a história que estamos a querer contar. E aqui, esse é o primeiro desafio. É perceber se as pessoas que estão do lado de comunicar o POCH estão, efetivamente, a ser capazes de se colocar na pele da sua audiência. Isto é um problema... Por um lado, é importante nós sabermos qual é a história que se quer contar e depois como é que se conta a história, como é que se faz com que a história chegue às pessoas. Esta ideia... E temos também a outra questão, que é cada um destes intervenientes comunica uma história, que é a sua, do curso de formação, do contexto em que as coisas estão a acontecer. Muitas vezes não está, ou seja, está preparada para as competências, mas não está preparado para saber falar com as pessoas que estão à frente. Para além de que, do ponto de vista do POCH, em termos que também já aqui foi falado, o que nós temos é a necessidade de comunicar uma marca para pessoas que estão interessadas na sua própria formação individual, com beneficiários múltiplos, portanto, as entidades que dão formação, também interessadas na sua própria visão e na sua marca da escola, do centro de formação, seja do que for. Portanto, aqui, efetivamente, o grande problema à partida é o da falta de comunicação, ou seja, as pessoas que estão envolvidas falam línguas diferentes, todas. Quem está a receber e quem está a querer comunicar. E, portanto, isso implica que haja uma espécie de formação
dos próprios beneficiários e dos próprios envolvidos para as questões da comunicação. E depois também tem que haver uma percepção da parte de quem está a dar a formação, que é um pouco esta. Vocês estão aqui individualmente, são uma turma, vamos imaginar, porque é o exemplo típico da escola, mas existem milhares de outras pessoas em centenas de outras turmas ao mesmo tempo. E isto tudo faz parte desta coisa que é o POCH. Portanto, se não houver este primeiro momento, que para nós parece completamente normal e racional, do ponto de vista de qualquer órgão de comunicação social, se perceber qual é a marca que está, qual é a identidade, qual é o estatuto editorial, são tudo coisas que fazem sentido para depois poder fazer o resto. Sim. Mas isto, do ponto de vista de quem está a dar a formação, não é evidente. Até porque, de alguma forma, até pode ser possível encontrar um denominador comum que, mesmo atendendo as diferenças que existem entre todos esses públicos, encontrar, portanto, uma mensagem que, de alguma forma, mesmo que em graus diferentes, possa ser absorvida por essa comunidade. Esse é o desafio. Mas isso implica envolver também os beneficiários, não apenas como formadores, mas como também comunicadores. E isto depois tem limitações porque o próprio design, ou seja, nós aqui estamos todos no contexto português, mas a definição é feita fora de Portugal também. Embora os diferentes países possam contribuir para dizer o que é importante, muito daquilo que chega já vem, entre aspas, embalado e para ser consumido. Portanto, há margem de manobra, mas sem este estudo, por exemplo, não seria possível identificar que nós temos esse tipo de problema. Para haver soluções tem que haver sempre a declaração que existe um problema. Aliás, o jornalismo, e agora isto só para falar aqui um bocadinho desta questão, é impossível pedir que o jornalismo seja diferente daquilo que ele é. O jornalismo retrata uma realidade. As pessoas depois, se constroem uma visão da realidade a partir desses fragmentos, isso já é uma outra discussão. E aí estamos do lado da comunicação institucional e dizer, pronto, o jornalismo fez o seu papel, está a monitorizar a sociedade, o que é que está a acontecer de errado. Agora, como é que nós podemos dizer que a realidade não é exatamente esta? Isso depois já é um outro desafio. Não cabe ao jornalismo, pronto. Embora seja importante detectar que esse problema pode acontecer, pronto, como foi aqui. Exatamente. Mas essa questão é tão importante que eu, se me pedisse, eu gostava de a discutir num segundo momento entre todos, porque acho que foi tão reiterado e é tão importante que me parece ser muito interessante. Agora, pegando naquilo que diz o professor Gustavo Cardoso, Mónica, construir uma história, enfim, os jornalistas, quando escrevem uma notícia, estão sempre, por um lado, preocupados em torná-la perceptível para os seus destinatários, mas, ao mesmo tempo, tem que haver aqui, portanto, uma espécie de, usando, lá está esta palavra um bocado gasta, que é narrativa, contando aqui uma história que tem que ter, evidentemente, substância e tem, evidentemente, uma intenção de informar ou de passar uma determinada mensagem. Num universo tão diferente como o dos potenciais beneficiários de um programa com esta majestade, quase, e magnitude, é uma coisa muito complicada até para nós podermos, como jornalistas, dar-lhe sentido e torná-la eficaz, não? Antes de mais, muito obrigado pelo convite por estar aqui presente. Concordo plenamente, Manel. Eu acho que os fundos comunitários, sejam eles POCH ou qualquer outro programa operacional ou qualquer outro fundo, revestem-se de uma complexidade imensa. São áridos, não é? São dificílimos tecnicamente. Para quem escreve, é uma responsabilidade enorme garantir que não se escrevem disparates. Porque a linguagem tem tanta questão técnica que é muito provável que, por um pequeno lapso, de repente já se esteja a dar uma informação incorreta ou falsa, mesmo sem o jornalista assim o pretender. Para além desta necessidade de desmistificar tecnicamente, que obviamente depois não se pode falar com os chavões que vêm nos relatórios, não é? Porque são aí, então Sim. obviamente o público em geral não vai perceber rigorosamente nada do que é que nós estamos a falar. Essa ideia do storytelling e de ir contando uma história de pessoas que beneficiaram destes apoios, sejam eles quais forem, ajuda imenso. Isto depois entronca num outro problema, que é encontrar a história certa que encaixe e que permita dar visibilidade e transparecer aquela realidade. Eu recordo precisamente o POCH introduziu, não foi pouco antes da pandemia, quer dizer, se calhar talvez um ano ou assim antes da pandemia, que começou a introduzir nos seus boletins trimestrais, por cada capítulo tinha sempre uma história do beneficiário. E isso já ajuda, mas pondo-me aqui no lugar de jornalista, que é o meu, claro, nós ficamos sempre assim um bocadinho desconfiados quando nos dão uma coisa de bandeja. E ficamos sempre a pensar,
mas será que esta história é mesmo assim? Ou seja, nós gostamos sempre de ir ver, verificar, checar, e isto depois torna-se sempre um bocadinho complicado. Como é que nós chegamos a esse universo? E é uma coisa completamente hercúlea, porque obviamente nós não temos só isto para fazer, como o Manuel bem sabe, e portanto torna-se assim um bocadinho, tudo um bocadinho demasiado trabalho, demasiada informação para conseguir digerir e de facto depois escrever uma história e uma notícia, antes de mais uma notícia, e que simultaneamente seja inteligível para toda a gente e que seja interessante. Mas lá está, que acima de tudo não falha a notícia. Porque é verdade, sim, os jornalistas estão sempre prontos para dar, se calhar, o ponto menos positivo das histórias, mas eu acho que é também isso que é essa a nossa função. O que corre bem não é notícia, não é? Exatamente. Se corre bem, é normal que as coisas correm bem. Exatamente, é o nosso papel enquanto contrapoder, pronto, mas admito que se calhar procuramos um bocadinho arduamente a parte menos positiva da realidade, mas lá está. Há depois outros elementos da comunicação que permitem equilibrar Já iremos discutir mais em questão ao detalhe sobre quais são as formas, até porque a própria Comissão da Avaliação faz uma série de recomendações, mas eu gostava de regressar ao princípio para tentarmos perceber as conclusões a que chegou a Comissão da Avaliação, nomeadamente, portanto, uma boa capacidade de fazer passar a mensagem à população em geral, muito melhor que dos seus destinatários finais. Quando, Dr. Joaquim Fernando, quando isto foi lançado, como é que pensaram a estratégia comunicacional? Ou seja, quais eram os objetivos? Queriam chegar a toda a gente, em todo lado, ao mesmo tempo? Tiveram a preocupação de se focar mais nas comunidades escolares? Sendo um programa com uma vastidão de objetivos tão notória, o que é que, enfim, como principal responsável da autoridade de gestão, o que é que mais o preocupou no momento de definir a comunicação? Bom, como foi dito na apresentação e também foi sublinhado na avaliação, efetivamente a nossa ambição foi muito grande e colocámos a fasquia muito alta. Não quer dizer que de forma completamente imprevidente, portanto, tínhamos uma estratégia que tinha, por isso tinha aquelas fases que eu disse, para procurar fazer esse caminho, não é? Mas com uma grande preocupação de procurar chegar a todos. Obviamente, sabendo que é muito mais difícil chegar à população em geral, e, portanto, mas progressivamente indo fazendo esse caminho, não é? Mas com um grande foco em sobretudo, procurar fazer chegar aos destinatários finais. Porventura, o resultado mais surpreendente que esta avaliação nos trouxe foi esta dificuldade dos nossos destinatários finais, que são, no fundo, as pessoas que são os tais 860 mil que estão ali atrás, ou mais de 1 milhão, porventura, quando chegámos, ou cerca de 1 milhão quando chegámos ao fim do programa, que têm estado a fazer formações apoiadas pelo programa, e a dificuldade de comunicarmos, dessas pessoas perceberem que o que estão a fazer tem este contributo, tem este input. E nós procuramos fazer isso desde o início, de forma progressiva, obviamente, e sempre muito articulado com a própria implementação do programa no terreno. Vou dar um exemplo muito concreto. Numa primeira fase, em que aquilo que estava mais no terreno era exatamente a formação de jovens, até porque normalmente nós financiamos grandes sistemas de formação de jovens, como, por exemplo, os cursos profissionais, que todos conhecem, não é? E, portanto, que têm uma trajetória independente dos ciclos de programação. Os cursos estão lá e têm que abrir todos os anos, e, portanto, tem que haver financiamento pós-assegurar, e, portanto, uma primeira fase, sobretudo, muito focado na componente dos jovens, e foi por isso, desde o início, que nós aderimos, e não de uma forma tipicamente como era no passado nos fundos, às feiras Futural e Qualifica, exatamente para procurar chegar pela nossa via sabendo, sempre soubemos isso, embora hoje, retrospectivamente, por isso é que estes exercícios, acho que podíamos ter feito mais e devíamos ter feito mais ainda, de forma mais intensa, que no final do dia, para fazermos chegar essa mensagem aos destinatários finais, tanto às mulheres e aos homens que fazem essa formação, ou aos nossos beneficiários, ou seja, ou as escolas fazem esse trabalho bem, e algumas fazem, não quero dizer, mas genericamente, e nós vamos ao terreno, conhecemos as escolas, como a avaliação também diagnosticou e foi referido na intervenção, ou fazem esse trabalho de forma muito apenas burocrática, ou seja, cumprindo aquilo que é os mínimos, e às vezes nem os mínimos cumprem, devo também dizê-lo, e portanto, há até
riscos de penalizações, ou pelo menos algumas reprimendas que as escolas recebem por não cumprirem devidamente essas regras. Mas, no fundo, muitas delas o que cumprem é os mínimos. Ou seja, garantem que esta barra de cofinanciamento está lá as placas, mas não comunicam verdadeiramente, sabendo que isso não é fácil, porque também o aumento nos jovens, normalmente a preocupação de hoje não é propriamente saber se está a ser financiado pelo POCH ou por quem está a financiar, desde que aquilo funcione, por ele está tudo bem, portanto também tem essa componente, mas no fundo teve esta lógica de irmos acompanhando a estratégia de comunicação ao longo do tempo, à medida que íamos tendo implementação no terreno e indo comunicando também com os destinatários finais, via beneficiários e diretamente, também alinhado com essa evolução. Por exemplo, na área dos adultos, em que a implementação foi mais tardia, esse investimento começou a ser feito mais tarde. E sobretudo nesta última fase, porque a própria implementação também foi mais demorada do ponto de vista mais global. Portanto, foi isso que procurámos fazer ao longo da intervenção e também procurando fazer algum esforço de que íamos adaptando a mensagem a esses públicos. Nós tínhamos essa noção desde o início de que tínhamos de ter instrumentos, formas de comunicar diferentes quando estamos a comunicar com jovens, com adultos ou comunicação mais institucional pura e dura. Só para dar dois exemplos, como é que procurámos fazer isso? Por exemplo, um dos nossos vídeos teve mais visualizações, que é uma coisa um bocadinho disruptiva, tanto quanto eu sei, não quero ser justo com outros, nos fundos. Nós fizemos um vídeo em que colocámos o Rui Unas a dizer o que é que o POCH fazia pela formação dos jovens, naquela data. Foi porventura o vídeo que teve mais visualizações de todos os vídeos que nós fizemos. Então, um exemplo. Nós, recentemente, agora já de uma forma mais institucional, mais global, quando lançámos a plataforma Evolui, contratámos um humorista para fazer para procurar ter alguma mensagem mais disruptiva que procura, no fundo, atrair novos públicos, que não os públicos institucionais típicos interessados por esta. Portanto, foi esse caminho que fomos fazendo, com certamente coisas a melhorar e que podemos ainda melhorar muito, e com isto termino só, mas também com uma dificuldade que nós temos, porque não nos podemos esquecer que somos uma autoridade de gestão que estamos inseridos na administração pública portuguesa. E às vezes algumas destas ideias, destas práticas, devo-lhes dizer que são olhadas com alguma, pelo menos, desconfiança inicial. Porque acham que... a administração pública tem que ser cinzenta, tem que ser... Não sei se é cinzenta, mas pelo menos, quer dizer, eu recordo-me quando fizemos o pedido de aquisição, porque isto depois tem tudo pedido de aquisição, por exemplo, para contratarmos o Rui Unas e o valor que estava envolvido, que aquilo... Mas... Enfim, seria interessante saber se era mais pelo valor que estava envolvido ou se era pelo facto de ser o Rui Unas. Pronto, não sei, não interessa. Mas isto é apenas um exemplo prático do ponto de vista, ou seja, alguns elementos, às vezes, de comunicação mais disruptiva que nós disruptiva e diferenciadora, para além da comunicação mais institucional, que temos procurado fazer, ou mesmo em coisas que são mais regulares, por exemplo, uma campanha de comunicação. Nós, para fazermos uma campanha de comunicação, não sei se todos se conhecem, somos obrigados, por lei, a fazer comunicação, não só nos órgãos de comunicação nacionais, como regionais. No mínimo, nós temos que pôr 25% de uma campanha em órgãos de comunicação regional. Isso, por vezes, é uma dificuldade. Nós, quando fizemos a campanha de lançamento do Prémio Capital Humano, que teve televisão, que teve... como aqui é um pacote global, para alocarmos 25% a órgãos de comunicação regional, porque também não há televisões regionais no país, né, porque a grande fatia dessa campanha foi com aquilo que fizemos com anúncios na televisão sobre o prémio, que passaram, não sei se não a quantidade que eu gostaria, mas tivemos uma imensa dificuldade depois para conseguir alocar os 25%. E tivemos que andar a fazer contratações a N, porque realmente os custos de alocar esses recursos nos órgãos regionais são muito inferiores, tivemos uma imensa dificuldade para chegar a essa cota, mas temos que a cumprir, senão estamos a cometer uma gata. Há constrangimentos de natureza legal, portanto, o facto de ser da administração pública, enfim, como acontece com todos os departamentos da administração pública. Professor António Figueiredo, há uma questão que colocou, referindo-se à desqualificação do stock, portanto, que terá, se bem o interpretei, mais dificuldades, portanto, em absorver a importância destas mensagens que estejam associadas, em concreto, a programas de qualificação profissional. Olhando para aquilo que é o nosso nível de escolarização, olhando para aquilo que uma parte do programa, inclusivamente, é dirigida a bolsas de doutoramento. Mesmo ao nível da população adulta, olhando para aquilo que foi o caminho que o país fez nos últimos 20 ou 30 anos em matéria de qualificação, essa questão continua a ser assim tão importante? Sim, especialmente em termos de comunicação, ou seja,
Eu acho que há aqui uma tensão, não é? Uma luta potencial entre a imagem de percepção que resulta do estoque de desqualificação e esta que é, digamos, o que está de novo, não é? Que é o contributo que estes programas trazem à melhoria dos fluxos, não é? E isto, de facto, eu dou um exemplo, é que nós não damos muita, às vezes, atenção devida e que observadores externos o dão. Eu recordo-me, por exemplo, ainda esta semana, no âmbito da animação do estudo que a Fundação Francisco Manuel dos Santos fez sobre este novo estudo, que o Fernando Alexandre coordenou, aquilo tinha um grupo de economistas externos, de grande prestígio hoje em dia, e um deles, que é professor na Stern, digamos, em Nova Iorque, o Filipão, numa entrevista ao Expresso do último fim de semana, veio dizer uma coisa que nós próprios, em Portugal, às vezes temos dificuldade. Ele dizia que estava espantado em 20 anos, com a melhoria dos indicadores de educação em Portugal e que acreditava que isso iria repercutir-se finalmente em matéria de crescimento. Ora, é preciso vir alguém de fora, é curioso isto, não é? É preciso vir alguém de fora com prestígio, associado à Stern University, que é uma business school de grande prestígio nos Estados Unidos, vir dizer isto. Isto mostra como esta tensão entre as duas percepções, a percepção que vem de anos de inércia do estoque, não é? E esta melhoria que, de facto, que os fluxos estão a dar. É evidente que nós sabemos que esta melhoria dos fluxos não está a ter ainda a absorção adequada do ponto de vista organizacional e empresarial. E penso que esse vai ser o clique. Quando esse clique se der, nós vamos assistir Sim, eu coloco esta questão exatamente porque eu fiquei, deixe-me usar a expressão, surpreendido por isso, portanto, porque essa suposta, ou essa desqualificação continuar a ser um problema. Sim, é em termos de percepção, e de imagem, quer dizer, isto ainda pesa muito, não é? Isto ainda pesa muito, sobretudo, pela inércia também empresarial em relação a esta matéria. Por exemplo, o alarido dos últimos tempos, quando houve evidências de sobrequalificação, não é? Evidência. Quer dizer, a sociedade portuguesa é uma coisa estranhíssima, digamos, tem um medo da sobrequalificação que é doentio. Não é? Eu recordo que o professor António Nova dizia que, portanto, se a mora numa traiçoa, nos anos 40, ou nos anos 30, nos anos 40, havia uma notícia do Diário de Notícias, de título, que na altura iam ser lançados na sociedade portuguesa 20 advogados. 20 advogados. E a notícia era o alarido que aquilo veio a provocar em termos de uma sobrequalificação. Isto é doentio, mas é inércia portuguesa. Quer dizer, nós temos um medo da sobrequalificação que não tem explicação possível. Porque esta sobrequalificação, ela nunca existe no seu estado puro. Quer dizer, há sempre um matching, mais retardado ou menos retardado, entre oferta e procura de qualificações. Nós estamos nesse período, não é, em que a oferta de qualificações excede a procura de qualificações. Mas isso, historicamente, sucede sempre. E, portanto, isto gera o medo, digamos, o verdadeiro pavor, não é, que os portugueses... E esta semana, outra vez, com aquele indicador dos 25% de gente que estava em funções de qualificação. Mas isso tem que ser lido no tempo. E, portanto, quer dizer, é estranho, E há uma outra coisa que eu penso que pode explicar um bocado a questão dos destinatários finais, é que o que provavelmente não aconteça noutros países europeus, é que o Fundo Social Europeu, digamos, tem um efeito na política pública portuguesa que se calhar não tem equivalente a mais nenhum outro país europeu. Para bem ou para mal? Digamos, isto no fundo é positivo em termos quantitativos, ou seja, o Fundo Social Europeu, por exemplo, o Joaquim Bernardo referiu agora os custos profissionais, não é? Os custos profissionais são um produto do Fundo Social Europeu, ponto. E ele disse, hoje não disse, mas disse numa destas reuniões vastas que tivemos, que ninguém se lembra do pior capital humano, mas quando há um atraso de um possível pagamento, já toda a gente se lembra aonde é que vai bater à porta. Isto é sintomático do efeito que tem uma política pública adictiva em relação aos fundos europeus. E, de facto, o beneficiário final, o destinatário final, sabe que é apoiado, não é?
E como, é bom também dizê-lo, os agentes políticos, muitas vezes, extravasam, não é? O papel que a política pública tem relativamente ao fundo europeu que a financia, não é? Isto tudo entra na mensagem global. E, portanto, o destinatário final ouve o agente político dizer que a política pública de apoio aos cursos profissionais está digamos, a bombar, não é? E ele, como está a ser apoiado, se os pagamentos continuarem perfeitinhos, não é? Ali todos os meses, quer lá saber se é o Nem até pode até nem ser da sua conveniência dizer, portanto, que todo esse esforço financeiro que tem o suporte e, portanto, de há aqui uma mensagem global Europeia. que isto resulta muito do efeito naturalmente adictivo que nós temos em relação de política pública em relação aos fundos europeus, que provavelmente não tem esta envergadura em nenhum outro país europeu. Não é? E, portanto, isto obviamente que influencia a comunicação global, a percepção. Não é? Temos aqui um mundo de sombras, não é? Uma espécie de um teatro de sombras, não é? que estamos a ser apoiados, enquanto o apoio funcionar, enquanto a bolsa chegar, quando há algum problema, eles sabem imediatamente onde bater à porta. Não é? Pois, exatamente. E esta máquina é complexa, porque ainda temos, o Joaquim Marado não falou nisso, ainda temos depois os programas regionais também a intervirem nestas áreas, não é? Portanto, esta máquina não é fácil, não é? Quer dizer, o destinatário final provavelmente está a ser apoiado num curso profissional por via do PO Capital Humano, mas, por exemplo, se teve insucesso escolar, está inserido remotamente num projeto de combate que é financiado pelo PO Norte ou pelo PO Centro, não é? Deixa-me fazer uma pergunta assim vagamente provocadora. Tentar passar a imagem de uma coisa chamada Programa Operacional Capital Humano já é em si uma tarefa ciclópica, não é? Ou seja, se fosse uma mensagem mais perceptível, formar, qualificar, melhorar, o que quer que seja um slogan, um teaser que fosse mais facilmente perceptível, seria eventualmente mais fácil. Sim, exatamente. Eu acho que o Joaquim Bernardo é a pessoa ideal porque teve de reconstruir, não é? Teve de reconstruir porque a imagem anterior, se a memória não me traiçoa, veio de 2 períodos de programação, não é? A imagem anterior, mais ou menos, vinha de 2 períodos de programação, ou não? Um. Mas, portanto, era uma imagem forte, era não é? Um programa muito forte, porque era um programa, o POPH, era o maior programa do CREM, portanto, concentrou todo o Fundo Social Europeu do país, exceto as agências autónomas, naquele programa, portanto, tinha um leque de intervenções até muito mais amplo que só a educação e qualificação, e, portanto, era um programa teve mais de 6 mil milhões de euros de investimento do Fundo Social Europeu à época, né? Portanto, teve associado depois a uma marca muito forte, para o mal e para o bem, a chamada Novas Oportunidades, porque foi um instrumento de financiamento, posso também falar nisso um bocadinho, porque à data estive um bocadinho na concepção também das Novas Oportunidades e depois do próprio programa, porque foi exatamente um programa construído muito para suportar as novas oportunidades, não só na componente de adultos, mas na componente de jovens, não é? Porque eram os 2 objetivos da iniciativa, não é? Era combater o insucesso e, portanto, e com isso também prevenir, aliás, as baixas qualificações dos adultos, não é? O nosso problema na qualificação dos adultos era muito gerado, historicamente, por décadas e décadas, em que tínhamos 40% dos nossos jovens que não concluíam o ensino secundário. Portanto, ainda hoje estamos a pagar essa fatura do ponto de vista de recuperar. E, portanto, foi isso que Sim, claro. Eu ia só acrescentar que o facto de sistematicamente se mudar os nomes e de se encontrar nomes sempre assim um bocadinho... Estou a pensar no POCUR, eu costumo gozar comigo no jornal quando eu me digo não, tenho ali uma coisa sobre o POCUR ou sobre o POCH, fico a olhar para mim assim, pronto, lá estás tu, pronto. Porque é verdade... Extravagâncias, não é? Exatamente, pronto, assim, weirdo. Porquê é que se diz que a notoriedade do Compete é maior? Porque Compete é uma coisa que... É uma máquina. E associa-se o nome Compete, competitividade, é uma coisa lógica. Daí que as novas oportunidades também tinham uma lógica que as pessoas automaticamente identificavam o nome com o propósito. Eu recordo-me, quando estávamos nos períodos finais do CREN, isso começou a discutir como é que se ia chamar o quadro comunitário seguinte. Eu lembro que era toda uma discussão, se aquilo se ia chamar CREN 2, ou de repente começou a soar os zuzuns sobre o Portugal 2020. Mas depois havia imensa gente que dizia, não, porque não vamos outra vez agora mudar de marca e vamos continuar a lógica que existiu no QCA, que era 1, 2, 3, 4, não é? Até que depois se mudou para o CREN.
Mas eu acho que há um bocadinho esta esquizofrenia de estar sempre a tentar mudar. Eu não sei se do ponto de vista comunicacional isto é propriamente positivo ou fácil. Mas, Mónica, entre Portugal 2020 e CREN, eu Não, acho sim, que... Portugal 2020 será ganhou. CREN, não lembro nem a ninguém chamar uma coisa... Os Portugal 2020 estavam absolutamente certos. Pelos vistos, assim, a marca agora continua. Com 2030, e se calhar depois, pronto, por aí fora, não sei. Mas eu dizer também que agora, a propósito do Portugal 2030, com esta ideia também de se reduzir o número de programas operacionais, eu acho que pode, se calhar, de alguma forma também ajudar a tentar concentrar a comunicação. E também, não sei, mas aí o Joaquim poderá dar-nos umas luzes sobre isso, se em Bruxelas está a ser feito um esforço de negociação para que aquilo que é obrigatório do ponto de vista comunitário ao nível de comunicação possa ser alterado. Ou seja, explicar-lhes a eles que se calhar em vez de estarem a fazer não sei quantos anúncios em jornais regionais, se calhar deviam investir mais em redes sociais e isso nos influencers. Mas isso é uma questão legal, não é? Se bem entendi... Não, se bem entendi... Eles lá é que forçam, exato. Portanto, se calhar podiam tentar convencê-los a eles que, pronto, da bondade de ir mudando as regras. Não sei se esse esforço está a ser feito. É muito interessante, não é? Porque se repararem, a sigla do programa, ela até mudou, não é? Era o POCI, mas, quer dizer... Continua a chamar-se Compete. Continua a chamar-se Compete, exatamente. Claro. E depois o Compete tem que é uma o outra melhor vantagem indicador, também, não é? que é, o Compete era, até há pouquíssimo tempo, o único programa operacional que faz os resultados mensalmente. Agora existe um esforço do ponto de vista da ADC, também é verdade que houve uma reunião de comunicação em que eu tive o prazer de me convidarem para uma dessas reuniões para juntar precisamente os estrategas da comunicação dos vários programas operacionais e depois foram convidando pessoas para irem lá dar alguns inputs e eu participei numa dessas reuniões em que eu perguntava, desculpem, mas expliquem-me lá, porque é que se o Compete consegue todos os meses dar resultados da execução, da taxa de compromisso, de todas essas coisas, quer seja ao nível dos programas operacionais, quer seja do próprio programa, porque é que os outros não conseguem? De repente agora a ADC já faz aquelas publicações, sempre ali com alguma decalagem, é verdade, pronto, porque ainda estamos à espera de ver o mês de setembro, mas há pelo menos um esforço. E eu acho que isso também ajuda a criar novas dinâmicas de comunicação, porque se todos os meses houver ali uma coisa para comunicar, se calhar torna-se mais fácil do que ser só uma coisa à espera do boletim trimestral, que depois ainda por cima coincide com o boletim trimestral do Portugal 2020 e eu acho que acaba por se afogarem ali um bocadinho ao outro. Mas essa questão é interessante e eu acho que é tão importante que, se me permitirem, eu gostaria de a repegar no momento seguinte, mas para fechar esta ronda, eu tinha aqui uma pergunta para o professor Gustavo Cardoso que tem a ver com uma recomendação da Comissão de Avaliação no sentido de se investir mais em formatos comunicacionais mais inovadores, nomeadamente através de apostar mais no storytelling, em contratar mais influencers, a investir mais numa estratégia de redes. A pergunta que eu lhe coloco é, enfim, com base naquilo que é a minha percepção e na minha própria experiência profissional, é que estes canais, principalmente para jovens de uma determinada faixa etária, já estão de tal forma sobrecarregados que é muito difícil chegar-lhes a eles com mensagens que exigem alguma complexidade. Bem, totalmente de acordo. Portanto, a questão aqui, basicamente, é aquela que estava a ser sintetizada. Nós temos milhões de pessoas online, em Portugal, temos centenas de milhões de páginas que circulam sobre estas questões em português e noutras línguas, e, portanto, aqui a estratégia tem que ter em consideração duas coisas. Uma é esta, a outra é que nós temos que criar uma lógica de comunicação adaptada à comunicação atual. A nossa comunicação, hoje em dia, não é aquela com que nós crescemos, é uma comunicação em rede. Isto quer dizer que não se passa apenas nas redes, mas tudo aquilo que nós produzimos, do jornalismo até ao que um influencer faz, circula em digital, circula em ecrãs e tem uma característica que a nós nos perturba. Quando digo a nós, estou a dizer os professores, os jornalistas, quem está à frente de alguma coisa que produz comunicação. É que a mensagem se perde o controle sobre ela. A partir do momento em que se injeta na rede, ela deixa de ser controlável por nós. Por isso é que nós temos o velho problema nas questões da desinformação, que alguém publica uma notícia do Eco, escreve um comentário e a seguir a pessoa numa rede social já está a falar sobre o comentário e não abre sequer a notícia. Pronto. Portanto, essa é a dinâmica sobre a qual nós temos que viver. Agora, não vale a pena tentar mudar a realidade é essa, portanto, vamos agora pensar como é que fazemos a nossa mensagem funcionar. Aí
tem que ser uma combinação, tem que ser uma lógica. Quando eu falo de comunicação em rede, não é apenas o facto da nossa comunicação não ser de massa, isto em termos teóricos, e ser em rede, porque liga tudo. Liga à televisão, liga à rádio, liga aos jornais, liga às plataformas, liga às mensagens que são trocadas. Portanto, toda essa panóplia está, e é assim que as pessoas vivem o seu cotidiano. E, portanto, a comunicação tem que replicar essa dinâmica da forma como as pessoas fazem uso da comunicação. A partir daí, o que é fundamental é ter também uma integração em rede entre os diferentes atores deste processo, ou seja, o POCH, os diferentes beneficiários. Portanto, as coisas têm que estar integradas e tem que haver uma comunicação que é retroalimentada por parte também dos beneficiários. Ou seja, isto quer dizer o quê? É preciso perceber o que é que as pessoas que estão à nossa frente fazem e quais são as dinâmicas delas, envolvê-las também. E por isso é que a questão das histórias de vida são importantes, mas desde que não seja alguém que acha que tropeça numa e diz isto é uma história boa para ser contada. Não, tem que ser efetivamente criado aqui uma comunicação entre quem está sentado na carteira à frente de quem está a dar a formação, com as instituições beneficiárias que recebem essa informação e que têm que alimentar o POCH. Isto depois tem que ser criada esta dinâmica. Para além disso, não há forma de fugir também à questão de quem é que pode chamar a atenção. Para um certo tipo de público, o público chama a atenção. Para um certo tipo de público, a ECO também. Agora, também é verdade que se nós pusermos, agora utilizar o exemplo que é sempre, mas por absurdo pode ser utilizado, que se o Cristiano Ronaldo der uma entrevista a dizer eu, embora não estivesse no POCH, sempre procurei eu próprio formar-me a mim mesmo e ter pessoas, e sempre que quando tive a oportunidade de ter os meios tive aulas particulares de geografia, ou tive aulas, ou seja, essas histórias são as que criam enlace com as pessoas. São, no fim de contas... Engagement, é assim que se chama. Sim, mas que pronto. Mas o engagement, pronto. Mas o engagement também é uma medida em termos de redes sociais e, portanto, depois começamos aqui a baralhar várias coisas. Mas pronto, vamos utilizar engagement. O que nós temos aqui é um pivô do processo e que depois puxa outros. Portanto, pode ser o Rui Unas num momento, mas depois isto também só funciona se houver outras histórias que venham atrás dessas e que as pessoas percebam também porque é que é útil para elas. Porque nós precisamos das pessoas para partilhar nas redes sociais. Essa é a grande transformação da comunicação em rede, é que a distribuição deixou de ser feita exclusivamente por quem produz, é também por quem consome. E, portanto, o que nós precisamos aqui é de ter pessoas que se sintam motivadas. A única maneira de motivar é se elas próprias forem os cabeças de cartaz dessa comunicação. E por isso é que, seja através do jornalismo, seja através de uma comunicação mais institucional, nós precisamos trazer as pessoas para as histórias, porque é a única maneira de elas as partilharem depois com o circuito de pessoas que faz parte do seu núcleo familiar, do seu núcleo de amigos. E, portanto, isto requer, efetivamente, uma comunicação em rede, mas, volto a dizer, não é apenas o facto da rede ligar as tecnologias todas. É uma integração também das entidades. Até da sua própria gestão, não é? Exatamente. Portanto, que isso é uma questão cada vez mais fundamental, de saber gerir, portanto, todo esse processo. E isto não garante o sucesso, como nós bem sabemos em termos de... Sim, claro. Mas é fazer as coisas da maneira como devem ser feitas. Depois, a seguir, há o toque de mágica, obviamente, que faz com que as coisas funcionem ou não, entre aspas, mágica, e que tem a ver com a capacidade de gestão dos processos e também com a capacidade de gerar viralidade do processo, se assim quisermos também, para estarmos a ir buscar também uma expressão contemporânea. Sim, é que a capacidade de expressão de uma marca, entre uma marca e outra, são muito grandes. Ou seja, enquanto que o mesmo conteúdo, se for colocado na rede de uma determinada marca, pode ter um alcance muito reduzido, se for uma outra marca, ou nomeadamente num desses personagens que são muito conhecidos e criados por toda a gente, tem de facto uma propagação que quase, como dizia, e eu concordo, se descontrola, que se alimenta a si próprio até uma proporção muito quase incontrolável, no bom sentido. No bom sentido. Há aqui, vamos então ao tema que está aqui, que tem aqui a ver e que foi aqui várias vezes citado, que tem a ver com a má imagem dos fundos estruturais. Eu, muito sinceramente, fiquei, quando ontem estive a ler as conclusões da Comissão de Avaliação, fiquei surpreendido por
este tema continuar em cima da agenda, porque, nomeadamente, em matéria de Fundo Social Europeu, a cada passo aparecem-se umas notícias que, de alguma forma, põem em causa a bondade ou a transparência ou, muitas vezes, até o escrutínio do programa, mas eu tinha a ideia que isto que era o Fundo Social Europeu... 80, exatamente, que era uma coisa dos anos 90, não é? Eu lembro no princípio do público havia... havia... dizer que ainda há umas semanas o Pacheco Pereira, numa das suas alocuções semanais, referia-se a coisas do Fundo Social Europeu que eram as dos anos 80, ponto. Pois, exatamente. Pronto, e é eu acho que para mim estamos conversados, não é? Quando uma pessoa informada, historicamente informada, lança para o discurso coisas dos anos 80, eu estou entendido. Pronto, escuso falar mais do assunto. Bom. É verdade isto é pura verdade. Quer dizer, o que eu acho interessante... Há aqui uma inércia de má imagem, de facto. Quer dizer, que, enfim, isto é uma pergunta, quem tem a responsabilidade de gerir os fundos, portanto, e de alguma forma proteger a imagem do impacto que os fundos estruturais têm tido em Portugal, não tem conseguido contornar e resolver. Portanto, há aqui também, se é uma questão apenas de percepção, não tem a ver com a realidade e, de facto, os casos de fraudes que havia nos anos 90 envolviam grandes empresas, grandes empresários e eram com enorme extensão. Isso, de facto, desapareceu. Claro. Mas como é que se muda? Que os fundos financiam rotundas continua aí. Não, E apesar de as uma rotundas questão, não serem elegíveis há há anos. aqui uma questão onde também acho que falta um clique, não é? Que é, em primeiro lugar, estamos a falar de formação que é cofinanciada, não é? Porque nós não falamos da formação que já é paga, não é? Portanto, nós não mediatizamos aquilo que já é investido. E há muita empresa que já investe em formação e que não vai sequer à formação que é cofinanciada porque entra naquele mundo burocrático. O Fundo Social Europeu, de facto, também é uma máquina que tem as suas habilidades, não é? E as suas dificuldades e, portanto, nós falamos pouco já da formação, portanto, que já é paga, da gente que já não vai à... Mas, desculpa, em relação à cofinanciada, há aqui um clique que seria exigível e que é a ideia do retorno do investimento em formação por parte ao nível das empresas, de facto. Quer dizer, a esmagadora maioria das empresas que recorrem à formação dita cofinanciada não encaram a formação como um investimento que tem que ter retorno. Não é? Quer dizer, que tem que ter retorno. Então, porquê que investem nisso? E esse é um problema, quer dizer, é uma cultura de exigência que tem que partir da base. Eu já não faço formação há muito tempo, que infelizmente os meus custos sanitários já não são compatíveis com os custos do Fundo Social Europeu. Mas eu gostava muito de dar formação. Digo-lhe uma coisa que nunca consegui, que é conseguir que os cursos começassem à hora e que o intervalo só tivesse 5 ou 10 minutos. E nunca conseguiu? Nunca consegui. Quer dizer, é uma cultura de sociedade que é muito facilitista, ou seja, e deixa-me fazer não chegavam a horas. Isso não tem a ver também com a origem. Na origem havia muito essa ideia que a formação era qualquer coisa que a malta ia lá, assinava e vinha embora. Não? Terá a ver com isso ainda? É isso mesmo. Eu costumo contar uma história. Eu, digamos, iniciei a minha antes de entrar na universidade, era um explicador de aulas de economia e tinha um conjunto de alunos de alta burguesia a nível portuense que não eram muito assíduos à formação. E que no fim do mês me vinham sempre com a ladainha ao professor, receba o cheque, senão o meu pai dá-me cabo do juízo. Não é? Eu acho que isto é típico, esta cultura, e eu encontrei isso nos programas de formação que dei. Nunca respeitar a hora de começo, alargar o intervalo o mais possível, não limitar a 5, 10 minutos, e predominar a lógica, assinei, pronto. Portanto, isto não há política pública que consiga inverter isto. Quer dizer, é evidente que tem que ser mais exigente e quando a formação deixar de ser, a questão do cofinanciamento começar a reduzir-se. E o retorno do investimento em formação tem que ser um retorno. A empresa que quer retorno de uma máquina que investe tem que pedir retorno à formação e, portanto, tem que pedir exigência. Doutor Joaquim Bernardo, deixe-me fazer-lhe uma pergunta difícil. Se esta cultura persiste atualmente, há toda a razão para que a má percepção que os portugueses têm sobre os fundos comunitários
persista também. Sim, porque, como eu disse, porque há uma tendência, agora que estou a beber água, né, e depois aquela velha expressão de copo meio cheio, copo meio vazio, não é? E, portanto, este está mais vazio agora, porque eu já vi uma parte, mas há uma tendência muito grande para, não só do ponto de vista do mediático, mas muitas vezes também do ponto de vista até da comunicação política também, e do próprio confronto político normal, que é da democracia, de que tende muitas vezes a olhar só para a parte que está vazia do copo, porque o copo realmente está cheio, não é? Está sempre coisas que é preciso ir à área da educação também e da formação, também isso acontece, e portanto, isso tem um efeito muito não quero exagerar nas palavras, mas mais vezes devastador, neste sentido. Né? Há uma mensagem, mesmo que não seja necessariamente representativa do universo, negativa sobre uma coisa, e, por exemplo, vou dar só este exemplo, quando se veio dizer, após o investimento na formação do adulto, se alguém veio dizer, até altos responsáveis políticos deste país, de que não valia a pena, que aprender afinal não compensava, porque, passando no caso aquela imagem da tal sobrequalificação, porque a seguir as pessoas vão... E o que é que aconteceu? Algumas delas não encontraram aqui e emigraram, e, portanto, enquanto estamos a formar pessoas, às vezes também esquecemos, estamos a formar as pessoas profissionalmente para estar no país, mas se não estiverem no país, tiveram melhor futuro, porque lhes demos condições para terem outras condições de vida e de coisa no exterior, também eu diria que não venho mal ao mundo nisso, e, portanto, faz parte da vida, e em alguns casos isso até depois cria relações com o país e articulações com o país, que o país ganha, mesmo estando essas pessoas muitas vezes a trabalhar. Ou regressam já com outras coisas. Ou já regressam com outras, pronto, até nessa perspectiva. E, portanto, a questão aqui foi sempre a dificuldade, agora focando muito na área da formação, foi sempre essa lógica de que, e depois tem às vezes alguma dificuldade até quase técnica de explicar isto, mas para dar um exemplo muito prático, uma das coisas que sempre se escuta a propósito da eficácia da formação, para além das empresas, mas quando acaba a formação está ou não está empregado. E nós calculamos isso, esses indicadores nós temos níveis de empregabilidade de 6 meses após, de 50% a 60%. Mas a questão é, isso é muito ou é pouco? Porque quando eu olho para a taxa em bruto, estou a falar naquelas pessoas que eu apoiei, mas se aquela pessoa não tivesse feito aquela formação, ou se tivesse feito outras, sim, o que é que lhe acontecia? É esse tipo de respostas que depois nós, até a propósito do processo de avaliação que temos vindo a dinamizar, também procuramos fazê-lo. Precisamente procurando fazer aquilo que é quase impossível, porque não temos provavelmente pessoas apoiadas e não apoiadas, mas comparar pessoas com perfis, tanto quanto semelhantes, que fizeram aquela formação que nós apoiámos, no momento de formação que tem esta componente profissional, e outras formações do mesmo nível que não foram apoiadas, e ver qual foi o seu desempenho. Para procurarmos então e saber se o valor que estamos a chegar, por exemplo, de empregabilidade, X tempo após concluir os cursos, se é bom ou é mau. Para além, depois, de alguns casos, isto implicar algum tempo maior, em termos o professor Alves já referiu isso há pouco, não é? Portanto, quando estamos a falar de investimentos nestas áreas, são investimentos estruturais, demora o seu tempo, desde logo pela formação, porque são formações muito longas, nós, por exemplo, nós financiamos, tipicamente são formações de 2, 3 anos de formação, e, portanto, só ao fim desse tempo é que as pessoas saem para o mercado de trabalho ou prosseguem para estudos, no caso dos cursos profissionais ou dos cursos de aprendizagem que também financiamos, portanto, podem também seguir para o ensino superior. E, portanto, a questão aqui é a dificuldade, por vezes, e depois, no fundo, quando surgem estas notícias da subqualificação, está sempre a olhar, porque toda a gente fala nos 25%, e os 75%. Mas o que se fala é nos 25% que estão sobrequalificados. Os 75% que estão, e bem, empregados e que se qualificaram e que estão a trabalhar e que também há dados que evidenciam isso, porque por terem-se qualificados têm muito melhores salários do que aqueles que estão subqualificados, para além dos efeitos que depois isso tem ao longo da vida, nos riscos de sustentação do emprego, de entrada em desemprego de longa duração, etc., que também está aprovado. Baixas qualificações, normalmente há uma grande conexão com maiores dificuldades depois da reinserção, maiores riscos de desemprego, trajetórias mais precárias, etc., 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 e ainda os problemas da pobreza. Também há aqui uma grande interligação, não é? Portanto, um dos nossos fatores maiores de reprodução das desigualdades e da pobreza é as qualificações. Eu costumo sempre dizer isto, às vezes, agora que nós estamos a programar o 2030, vamos ter que pôr 25% na inclusão. Eu, por exemplo, defendo tudo o que é a formação de adultos básica deve ser programada, fundamentalmente, como elemento de inclusão social. Não é necessariamente para formar pessoas para o mercado de trabalho. E com isto termino, até brincando com o nome do programa que eu dirijo desde 2016, para o qual convidado, porque quando nós formamos pessoas não estamos a formar capital humano apenas. E por isso eu não gosto da palavra capital humano, devo dizer, sempre disse pessoalmente, porque acho que é redutora do ponto de vista, estamos a formar pessoas.
também somos cidadãos, para uma cidadania mais ativa, mais participativa, mais dinâmica, para criar um clima, um contexto económico, social e cultural muito mais dinâmico e que permita criar condições de crescimento, porque isso também está demonstrado, e o professor que há uma relação muito estreita entre capacidade de crescimento económico, crescimento potencial e os níveis de qualificação. E enquanto não percebemos isso, e às vezes, enquanto olharmos para os 25% que são sobrequalificados e não falamos dos 75% que afinal aparentemente não estão, portanto estão a trabalhar dentro dos seus níveis de qualificação, e reconhecendo que há coisas a fazer e que haverá sempre desajustamentos entre aquilo que é o que estamos a oferecer de formação e aquilo que é necessário de formação para as pessoas irem para a vida, seja ativa, seja pessoal, e portanto isso é muito exigente, mas, e não precisa neste mundo que muda tão mais rapidamente, quer dizer, há 10 anos atrás, e a pandemia teve aqui um efeito enorme, quer dizer, esta componente digital, de repente tornámos todos especialistas em Teams e em Zoom e em coisas, e em fazer reuniões online, e portanto isto mudou todas as nossas lógicas de trabalhar e de funcionar nas mais várias áreas profissionais, aumento umas mais do que noutras. E portanto isto, mas é difícil passar a mensagem, e esse foi o esforço sempre que vamos fazer na estratégia de comunicação do POCH, que mais do que preocupada, e com isso também já agora respondendo, de vender, desculpem a expressão, ou divulgar a marca no POCH, a nossa preocupação sempre foi, nós queremos mostrar aquilo que os fundos europeus, porque nós somos a autoridade de gestão com uma competência em gestão delegada com a União Europeia para gerir fundos que são europeus, o que é que os fundos europeus estão a fazer nesta matéria? Obviamente também é associada à marca POCH, mas a preocupação é essa, e aliás é isso agora, até respondendo um bocadinho se eu entendi, ao que a Mónica referiu relativamente ao futuro e às próprias orientações da Comissão Europeia, a própria Comissão Europeia sugere preocupação mais do que divulgar as marcas do programa A ou B, que também tem que ser feito, obviamente, mas é sobretudo que seja mais claro o papel dos fundos europeus, e até isso nem interessa se é fundo europeu, se é FEDER, é até a bandeirinha, perceber que há aqui um contributo dos cidadãos europeus e também nacionais, está lá a bandeirinha comunitária azul e está lá a bandeirinha nacional do Portugal 2020, do Portugal 2030, que no fundo há aqui contribuintes europeus e nacionais que estão a investir e querem saber, obviamente, e são cada vez mais exigentes, também devo-vos dizer, e por isso depois todas as componentes de exigências burocráticas e exigências que nos são colocadas, porque o contribuinte, que ainda assim é um contribuinte líquido europeu, que está a contribuir para nós estarmos existindo, quer depois ver os seus resultados Com toda a razão. Com toda a razão. E é isso que também estamos aqui a fazer. Por isso é que eu disse na minha intervenção inicial que estamos aqui a prestar contas também, porque é isso que também ajuda a esse processo e com isso também ajuda a que tenhamos melhores condições para continuarmos a ter envelopes financeiros. Era melhor que não tivéssemos, porque se não tivéssemos significa que já não precisávamos esses recursos externos para podermos progredir, mas infelizmente ainda não chegámos a esse patamar. Espero que um dia, não sei se lá cheguemos. Professor Gustavo Cardoso, é muito difícil, portanto, alterar esta questão que está intrinsecamente ligada à natureza dos mídias, ou seja, se num programa 75% dos alvos desse programa têm sucesso, mas se persistem 25% que não têm sucesso, evidentemente o interesse dos mídias, dos jornalistas, vai para aí. Portanto, enfim, a pessoa que estuda isto há muitos anos, não há nada a fazer, faz parte Sim, faz parte da cultura jornalística e faz parte também do papel que quer os jornalistas acham que têm, quer a sociedade acha que os jornalistas devem ter. E, portanto, aí é provavelmente um espaço muito difícil de alterar, até porque existem muitos tipos de jornalismo. Recentemente, uns colegas nossos tinham feito um estudo sobre o jornalismo no mundo, mostrando as diferentes 4 tipologias de jornalismo, mas independentemente, por exemplo, na China, os jornalistas chineses partilharem com os jornalistas portugueses um conjunto de visões sobre o que é a sua prática, são 2 mundos completamente diferentes. Portanto, mas portanto, essa cultura base é muito difícil de ser alterada. E eu acho também que nós, se quisermos aqui passar um pouco, não tanto no campo das ciências da comunicação, mas para o campo da sociologia, nós temos que perceber também que, efetivamente, existem singularidades portuguesas, não no jornalismo, mas na própria sociedade portuguesa e na forma como ela se pensa e é capaz de ser reflexiva sobre si própria. É um bocadinho como se nós tivéssemos medo de assumir o nosso atraso e a nossa singularidade negativa no quadro europeu. Pronto, isso é um problema das elites, mas também de toda a população como um todo e assim, nós há uns anos atrás tínhamos feito um estudo comparativo para tentar encontrar outro país que historicamente tivesse uma relação
tão débil entre as gerações mais novas e as gerações mais velhas em termos de formação. Não existe na Europa. Temos que ir para o Mercosul, o Brasil. Quando diz uma relação tão débil, em que sentido? No sentido em que se eu quiser comparar um jovem de 25 anos com um jovem adulto de 25, com um adulto de 60, por exemplo, ou 65, eu não encontro outro país europeu em que os de 25 tenham tanta formação e os de 65 tenham tão pouca formação. Sim. Okay. E, portanto, não há outro país, não há na Europa Ocidental, no antigo Bloco de Leste, não existe outro país parecido connosco. Portanto, nós somos singulares, efetivamente, nessa relação. E por isso eu estava a dizer isto, que é preciso encontrar outro parecido connosco, que não é, no Mercosul não é o Chile, não é a Argentina, não é o Uruguai, é o Brasil, que tem o mesmo tipo de problema. A gente depois pode discutir se isto é uma questão cultural nossa, que levamos para ou não. São problemas mas existe, não é? Exato, mas existe efetivamente. E, portanto, nós não podemos escamotear isso se queremos encontrar um dia uma solução. Depois temos outra questão também, e eu estou a ir pelo caminho não do jornalismo, porque acho que realmente é mais fácil resolver outras coisas, porque isto não é um problema de jornalismo. Pronto. Isto é um problema, o jornalismo retrata um problema que existe. Depois temos a questão também da formação que foi aqui colocada e também de quem lidera a formação. Quem lidera a formação, ou seja, quem lidera as necessidades de formação, diria eu. Estamos a falar, quer daquilo que hoje em dia, pronto, é o que sai nos jornais, a gente utiliza a expressão também como viral, os patrões portugueses, com baixas qualificações e que, portanto, também se sentem ameaçados muitas vezes por trabalhadores com mais qualificações. Isto é estúpido, porque é estúpido mesmo no sentido vulgar, comum da relação, porque as pessoas não são ameaçadas diretamente só porque um ou outro tem mais formação, porque o poder está na mão de quem contrata, não de quem está, mas é uma questão da representação pública. Fica mal ter pessoas que sabem mais ou mais formadas versus alguém que tem menos. Portanto, isso é um outro problema grave também que nós temos que resolver. E depois nós temos a velha questão que o jornalismo retrata normalmente, que é os ciclos políticos não são coincidentes com os ciclos geracionais de criação de riqueza dos países. Os ciclos políticos são de 4 ou 5 anos e, portanto, os políticos, conforme o ganho de curto prazo, amaldiçoam os fundos ou glorificam os fundos. Pronto. E depois, isto é muito esquizofrénico e, portanto, é impossível depois construir uma narrativa, dizer, ouçam, nós, sem os fundos europeus, não conseguimos fazer políticas públicas em Portugal. Vinhamos nós do PSD, do CDS, do Chega, da Iniciativa Liberal, ou do PS, do Bloco de Esquerda, do LIVRE ou do Partido Comunista. E, portanto, é uma arma de arremesso político e que depois funciona, mas é como um bumerangue, que depois volta para a cara de quem o lança. E como o país não acaba ao final de 4 ou 5 anos, continua, 25, uma geração. Eu estou a dizer os 25 anos, pronto, porque é normalmente a medida da geração. Sim. O que nós temos é a impossibilidade, portanto, também tem que haver aqui um pacto, não é só um pacto para a justiça, um pacto, não, tem que haver um pacto para percebermos o que é que efetivamente é fundamental em termos de fundos europeus para as políticas públicas, independentemente de elas serem de esquerda ou de direita, do centro-esquerda, centro-direita, mas mas para isso tem que haver percepção. Ou seja, também tem que haver alguém que aponta o dedo aos políticos e diz não dá para fazer mais isto, porque o custo é demasiado grave para o país como um todo. Já se chegou lá de alguma forma, não é? Há uns 20 anos atrás, o grande discurso era a obra física, era o betão que ficou qualificado. E, entretanto, já houve uma mudança de percepção e discurso, enfim, na minha opinião. Mas há aqui uma questão que foi ali refletida pelo Dr. Joaquim Bernardo, que é uma coisa que a mim me causa alguma confusão. Porque é que as pessoas, individualmente, não estou a falar do ponto de vista da comunidade, continuam a achar que terem mais qualificação, mais formação, não é uma coisa boa, já não digo para o país, para eles próprios. Porque aí volta a entrar a questão da expectativa, que é a mesma que estávamos a falar há bocado também para as empresas, que é eu faço formação, mas para ela me ser útil eu tenho que ver na empresa como é que eu vou ver o resultado dessa formação. É a mesma coisa quando alguém faz publicidade nos mídias. Também quer saber as métricas para perceber se dá resultado ou não. As pessoas esperam, porque é essa também a forma como lhes são vendidas as coisas, que esperam que acabam, fazem e vão ganhar mais. Porque a questão não é ter um emprego, é quanto é que vão ganhar efetivamente, quanto é que vão melhorar o seu nível de vida.
E como, efetivamente, nós estamos ainda numa fase, eu não quero ser assim tão radical e dizer que o problema se resolve quando as pessoas mais velhas morrerem, porque isso já me inclui a mim, que já tenho 52. Pronto, portanto, mas eu diria que nós temos que sair um bocado desse registro, que um dia as coisas vão mudar. Temos que ser capazes também de explicar que as coisas estão a mudar para várias pessoas e perceber. Há um sociólogo alemão chamado Heinz Buda que escreve sobre moods of the world, moods no sentido de a forma como nós criamos uma espécie de, portanto, de visão, ou seja, aquilo que é o sentimento que está no ar num determinado... a onda que está no ar num determinado momento. E nós temos que ser capazes também de perceber que, por vezes, criamos ondas negativas sobre as coisas e que essas são mais facilmente criadas de forma por si mesmo. Tem a ver com a própria visão do país, que tem uma visão muitas vezes negativa, que é um país pobre e que, da mesma maneira que se matava por um pedaço de terra que se roubava quando alguém mudava o marco, onde estava também... se o outro estiver ao lado, é capaz de tirar-me aquilo, o pouco mais que eu possa ir ganhar, que é uma visão também complicada de um país que não é tão pobre quanto julga. Pronto, essa é uma outra discussão sobre isto. E, portanto, as pessoas individualmente precisam de ver essa visão contrariada. Ela só pode ser feita, isto agora fazendo uma volta completa para chegarmos à questão da comunicação, não pelo jornalismo, mas sim pela outra parte da comunicação, que é a comunicação estratégica, que pode contar com o jornalismo, mantendo o jornalismo a sua visão de monitorização para não também comprar gato por lebre, não é? Portanto, estamos a glorificar uma visão qualquer que não corresponde à realidade. Esse é o papel do jornalismo, mas também é preciso essa outra comunicação. Chamemos-lhes nós comunicação estratégica, entre aspas, relações públicas, seja o que for. Tem que ser bem construída, tem que ser alicerçada na realidade e não pode contar uma história que não existe. Mas, a partir das histórias que existem, tentar mudar. Isso é um processo lento. Agora, precisamos também do auxílio da política para não destruir esse tipo de trabalho. Pronto. Essa muito complicado. Exatamente, mas, Mónica, os jornalistas acabam por estar, portanto, naquele papel essencial de pivô entre esta confusão toda e são muitas vezes, não é que às vezes não se ponham a jeito, não é? Eu, enfim, contra mim falo, mas muitas vezes o mensageiro é o principal responsável pelo lado negativo da mensagem. É verdade. E eu acho que este ponto que tivemos aqui, que já tocámos por 2 vezes, que eu acho que é muito bom de sublinhar. Os quadros comunitários são desenhados há 7 anos, e depois com mais 2 ou mais 3 de discussão, consoante as circunstâncias em que os quadros foram desenhados. E o que acontece é que, normalmente, o partido que desenha o quadro nem sempre é depois o partido que acaba a executá-lo. E depois, na verdade, os quadros comunitários têm períodos de execução muito dispares. Ou seja, aqueles primeiros anos não há execução nenhuma, não acontece nada, porque ainda estão a desenhar e depois, como muda tudo, depois os processos informáticos mudam e fisicamente as obras não acontecem. As obras, leia-se, não estou a falar de obra física propriamente dita, mas seja a formação, seja os investimentos das empresas. E o que é que acontece? Quem está na oposição não se coíbe nunca de atacar quem está no governo com sejam quais forem os resultados Normalmente são os atrasos, não é? Exatamente. Vamos pensar na mensagem política do PS para o PSD quando estava a desenhar o Portugal 2020. Aqui é o rei que eles estavam atrasadíssimos, porque o quadro comunitário estava a acabar e ainda não havia programas, não havia o acordo de parceria, não havia os programas operacionais, logo os temas informáticos não estavam montados. E agora é o próprio PSD que está na oposição que diz exatamente a mesma coisa ao governo PS relativamente ao Portugal 2020, sendo que neste momento o Portugal 2020, o PT 2030, sendo que o 2020 tem a vantagem de que tem mais um ano de discussão em relação ao outro. E, portanto, isto é tudo assim um bocadinho só esquizofrénico. E, portanto, cabe-nos a nós, depois os jornalistas, que estamos aqui sempre um bocadinho a tentar ser sérios, na verdade, e... naturalmente, ser cegos no sentido de ser neutros, não é? Não ter neutros e não ter qualquer pendor político sobre um ou outro e tentar ver um bocadinho onde é que está a razão. Por exemplo, tentar comparar o ritmo de discussão do PT 2020 relativamente ao CREN é sempre uma coisa dificílima, precisamente por esta diferença dos anos que eu me estava a referir, mas é um exercício que é necessário fazer, porque a mim parece-me intelectualmente honesto tentar comparar o que é comparável e não só ir pela espuma dos soundbites, que depois naquilo do Parlamento há discussões, eu acho que às vezes os próprios deputados nem percebem muito bem o que é que estão a dizer.
do ponto de vista da comunicação política, ainda por cima, este tipo de ataques que o PS faz ao PSD e o PSD faz ao PS por causa dos fundos, basicamente resume-se a uma elite, que são as pessoas dos partidos, uma parte que tem algum acompanhamento, que acha os fundos interessantes, que também, sejamos claros, não é a maioria das pessoas, muito abundante, e depois os próprios jornalistas, e eu costumo brincar dizendo as pessoas que estão nas redes sociais gostavam de ser políticos, comentadores e jornalistas. Portanto, que isto resume as pessoas interessadas por isto. Portanto, mas para a opinião pública, o denegrir fundos tem aquela consequência negativa que nós estávamos a falar. Está no estudo, que é isso que nos traz aqui. Portanto, que é o estudo da avaliação, diz que um mas problema... Mas que não traz votos. problema... Essa é a questão que é importante dizer aos políticos. É que, em termos de comunicação política, isso não muda. É uma arma de arremesso que, basicamente, ocupa tempo, linhas, cliques, mas que não tem, depois, uma repercussão clara em termos do eleitorado. Portanto, é também uma discussão pública que é importante ser feita para tentarmos retirar esta vontade. Porque é quase como se, quando não há mais nada, agarra-se nos fundos e diz que está atrasado, ou que não dá, ou que funciona, ou que é negativo. É recorrente, não é? Totalmente. E há depois um outro nível de discussão, mas que esse aí eu até acho que assim é um bocadinho mais lógico de se discutir, que é se os fundos comunitários servem ou não servem, que isso também é outra discussão típica política, de desorçamentação. Ou seja, se os fundos comunitários são utilizados para pagar despesa que deveria competir ao orçamento do Estado, em vez de ser aquela lógica da adicionalidade, porque cada fundo europeu, fundo nacional, acresce-se um europeu e depois aquilo ter ali uma repercussão. E o Joaquim, melhor do que ninguém, poder-nos a dizer, porque na área da formação profissional a discussão então aí é brutal, que não deveria ser o orçamento do Ministério da Educação que deveria financiar estes cursos, não deveria ser o Orçamento de Estado que devia estar a financiar isto. E esta discussão aqui, sim, é uma discussão Mas também, se agora o PSD critica o PS, daqui a 2 anos ou 3 anos, ou no passado era o PS a criticar totalmente. o PSD. Portanto, é uma a questão é sempre absolutamente recorrente. Um discurso circular, não é? É totalmente, porque às vezes nem parece... a questão não é o partido que está na oposição, é o estar na oposição. É criticar por criticar, simplesmente para atacar o outro partido que está no poder. Explica-me lá uma coisa. A questão essencial, portanto, que aquilo que nos traz aqui, ou traz essa parte da discussão a esta nossa conversa, é parte da sugestão que vem no estudo, não é, da Comissão de Avaliação, de que um dos problemas que existem na comunicação de iniciativas de um programa tão importante como este, não é, tem a ver com a má imagem que os fundos comunitários têm no geral em Portugal. Independentemente dessas questões que são muito importantes, tu dizes aqui que recorrentemente há estas trocas, esta luta política, também não te parece que às vezes já há uma dificuldade da comunicação social? Enfim, há sempre uma injustiça quando se fala da comunicação social no seu todo, sem, porque enfim, há aqui muitas coisas que são muito diferentes umas das outras. Mas na veiculação de algumas ideias erradas que, em relação aos fundos, por exemplo, os fundos só serviram para... da agricultura só serviram para os agricultores comprar tratores, quando nós sabemos que foram fundamentais para uma transformação estrutural profundíssima na agricultura, ou só serviram para os empresários comprar Porsche, quando nós sabemos que há indústrias como a do calçado ou da têxtil que não seriam o que são hoje. Não temos também uma certa responsabilidade de ir ao fundo das questões? É verdade que sim, mas lá está, eu acho que é aquilo também que já discutimos aqui. Se nós pensarmos, nós até podemos escrever uma notícia toda certinha, toda direitinha, onde temos todos os pontos e ouvimos todas as pessoas. Agora, a verdade é assim, e os números, e lá está, esta questão agora das métricas do online é absolutamente brutal. E existe aquela coisa chamada o Chartbeat. Se uma pessoa escrever num título fraude, pá, aquilo dispara. É que nem vale a pena. Por exemplo, porquê é que o Correio da Manhã vende mais do que os outros jornais? Porque, pronto, é aquela coisa voyeurista, assim, que é aquilo que e os portugueses adoram isto. Os portugueses, enfim, em Inglaterra, os tabloides têm mais força do que em Portugal. Com certeza, sim. Não vamos ser injustos. Não é? Exato, sim. O The Sun seguramente que venderá quase mais que o Financial Times. E isto é aquele gosto de...
não sei, um bocadinho veilleur que nós temos daquela sensação de sermos pequeninos e por onde lá estão os grandes e há alguns chiques espertos que se habituam ao dinheiro. De nós, não é? Exato, e eu acho que essa ideia prevalece muito relativamente aos fundos Foi comunitários. muito exponenciada pelas redes sociais, não tens Imenso, essa ideia. imenso. Que é o problema que o jornalismo tem hoje, que é Tu não consegues evitar o controlar. contágio É isso que acabamos de dizer. do... Tal e qual. Porque lá está, essa notícia com a fraude vai ser multiplicada e depois é o comentário do comentário, e depois há comentários absolutamente estapafúrdios, não é verdade? Mas é isso que depois alimenta a discussão. Porque ninguém vai discutir se de repente houve um curso que foi super bem sucedido, e peço desculpa, porque teve uma ótima taxa de discussão. Por exemplo, É deprimente, não é? Para quem... É verdade. É difícil para quem gera. É verdade, é muito complicado, mas eu acho que isso depois poderá, se calhar, haver outras dimensões de comunicação que possam permitir isso, sei lá, talvez naqueles programas da manhã, da televisão, que são coisas um bocadinho mais light, mas que ao mesmo tempo também podem servir de alguma forma para passar alguma informação mais positiva, pois não sei, mas assim, nos jornais eu acho que dificilmente se poderá contornar esta dimensão mais... Pronto, mais de facto de alguidar, vamos dizer assim. Exatamente. Muito bem, o nosso tempo, entretanto, chegou ao fim. A Mónica Silvares, o professor António Figueiredo, o professor Gustavo Cardoso, o doutor Joaquim Bernardo, muito obrigado a todos. Muito obrigado ao Programa Operacional do Capital Humano por se associar a nós nesta iniciativa. Eu sou Manuel Carvalho, obrigado também por terem estado desse lado. Até uma próxima oportunidade. Obrigado.